Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Você está com a gente mais uma vez aqui no Play Podcast. Eu sou o DJ Vadão, hoje estou sem meu companheiro de trabalho, né? É o Júlio, não veio hoje. Julião, espero que você esteja melhor. Mas eu trouxe aqui um grande parceiro que é o Túlio também, vai participar com a gente nessa entrevista, nesse bate-papo bem legal, com um cara que eu admiro demais. Tenho certeza que você de casa aí também admira bastante. Mas antes eu quero falar do nosso canal, do Play Podcast. Você já se inscreveu? Ainda não? Tá marcando o toque, hein, irmão? Tá aí, o link tá aí na bio, tá bom? Eu queria falar então dos nossos patrocinadores, vocês que ajudaram a gente desde o início, né? Desde quando esse programa era apenas um embriãozinho. E queria mandar um grande abraço pro Tobias, do Barmoca, e também do Mr. Austin. Duas casas bem legais ali, uma em frente à outra, ali no bairro da Moca. Bem legais para você jantar com a sua família, curtir, altos drinks. Então vale a pena você conhecer tanto o Barmoca e atravessa a rua você vai por Mr. Austin. Tem também o nosso amigo Zé, da Scat Bikes. Lá você vai encontrar bikes nacionais e importadas, todos os tipos de acessório, tá legal? Eles estão com 4 lojas agora, uma em Santos, 3 aqui em São Paulo, Moca, Belém e Tatuapé. Então se você gosta de pedalar, procure a Scat Bikes, chega lá, fala procurando o Zé, fala que você é amigo do Vadão, que ele vai te dar aquele puta desconto desse tamanho. Mas ele vai te dar um desconto, tá bom? Bom, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. É um cara sensacional, como eu disse aí no início, é um cara que todo mundo admira pelo seu trabalho, pelo seu humor e pela sua cara de pau, né? Que eu nunca vi um humorista tão cara de pau que nem esse cara que está aqui hoje. Boa noite, Oscar Pardini. Prazerzaço estar aqui com você hoje. Boa noite, Vadão. Companheiro de velhas batalhas. Opa, velhas baladas, velhas emissoras, né? Muito tempo aí que a gente já se conhece. Boa noite, Túlio. Né? Boa noite, Oscar Pardini. Boa É um prazer noite. estar na mesa com vocês aqui. Agradeço aí o convite. Estou substituindo o Júlio, né? Tá substituindo É uma honra o Júlio. aqui. Que bom, que honra estar na mesa com você, Oscar Pardini. Obrigado, e boa noite a você que está aí nos acompanhando também. Obrigado pela sua companhia, porque a matéria-prima desse tipo de trabalho, né? É você que está do outro lado aí. Quem está do outro lado valoriza tantos convidados, valoriza tanto esse trabalho aqui, mas a gente sem você que está aí do outro lado não vira. Muito obrigado. Então, boa noite. Seja muito bem-vindo. É isso aí, isso aí. Bom, Pardini, a gente vai começar. Bom, é um bate-papo aí, você fica à vontade Lógico. para falar dos seus projetos, do que você está fazendo de novo aí. Tranquilo. Mas a gente quer começar sempre pelo começo, né? Onde é que você percebeu que você tinha essa veia humorística aí? Como é que foi? Como é que começou seus primeiros trabalhos em rádio? Olha, Em off aqui você já meio que falou que foi dublando, né? Foi tentando dublar, mas Tá. na verdade, cara, é o seguinte, é uma coisa assim que todo mundo da minha geração concorda. Eu tentei começar muito antes do que eu comecei, na verdade, porque, bicho, eu sou ali do final dos anos 50 para o começo dos anos 60, nascido. E aí, aquela época, cara, quando eu estava ali pelos anos 70 e pouco, pelos anos 80 e pouco, a TV, para os pais da gente, era uma bagaça meio marginalizada, entendeu? Eles não queriam, porque já existia naquela época a fama, tudo é porque tem um envolvimento com o teste do sofá, tudo é porque, assim, ninguém, os pais não viam muito. Não era uma coisa saudável, Não né? pros viam, pais, não né? viam como coisa saudável. Tá. E eu tive na minha família exemplos de tentativas frustradas artísticas. Eu tive meu primo, já saudoso, foi um baita músico sinfônico, tocou na Orquestra Sinfônica de São Paulo, tudo, mas nunca conseguiu sobreviver da arte. Entendi. Tive minha prima Marília, foi atriz, não conseguiu evoluir. Tive meus tios Flávio e Raquel, foram diretores do Teatro Municipal. Cara, que naquela época o teatro, a gente está falando de anos, quer dizer, quando eu comecei a querer tentar fazer alguma coisa, eles já eram veteranos nisso. Quer dizer, eles pegaram a época em que a cultura tinha muito mais importância aqui, e era difícil você viver da arte já administrando um teatro municipal de São Paulo. E o único da minha família que foi bem sucedido, porque começou praticamente com a história dele se confunde um pouco com a história própria da televisão no Brasil, é o primo do meu pai, que é o Fulvio Stefanini, né? Ah, tá. Que é um cara da geração do Francisco Coco, do Tarcísio Meira, da Glória Menezes, da Fernanda Montenegro. Então não precisa falar mais nada. Quer dizer, é um cara de uma geração que você, para fazer novela, cara, você tinha que... Não é estereótipo. Você tinha que ter um puta de um talento, uma capacidade tremenda de memorização, de interpretação. Você era avaliado em critérios ao extremo e tal. Mas o Fulvio era uma exceção. Enfim, aí como eu era muito bom da parte de exatas, embora eu sempre fui extremamente bagunceiro na escola, mas bagunceiro, cara, não queria nem saber.
Você não vai acreditar nem como é que eu cheguei na faculdade, se eu te disser minhas histórias da faculdade. Mas eu repeti várias vezes também, bombei. Eu era muito bagunceiro, mas eu ia bem em exatas. Sabe por quê? Porque quando eu caí na real, que de tanto repetir, tanto tomar pau, se eu não me policiasse, cara, não ia dar certo. Não ia acontecer nada, né? Eu mesmo comecei a sentar na primeira fila da sala de aula. E comecei a adotar os meus métodos para estudar até história, que eu odiava, cara. Eu odiava. Eu só fui gostar de um professor de história quando cheguei no cursinho, que é um cara que está aí na Record News até hoje, que é um dos fundadores da CBN, que é o Heródoto Barbeiro. Porque além de professor de história no Objetivo, ele era um grande historiador. E eu já tinha, durante o colégio, eu já tinha estudado com livros dele, de história geral, história do Brasil. E o método dele ensinar era divertido, e eu fui o único cara, mas assim, eu ficava encontrando meus métodos antes disso de estudar. E física, matemática, química, cara, como era muito difícil, eu ficava muito Caxias na aula. E eu anotava as coisas, bicho, o professor fazia exercício na lousa, eu anotava o exercício da aula, para depois eu aplicar na minha lição de casa, e assim. Enfim, que... usei 2 anos da minha vida para fazer cursinho, que eu pus na cabeça, bicho, que eu tinha que fazer exatas, porque não ia virar. E fiz 2 anos e meio de engenharia química, na Oswaldo Cruz, na Barra Funda, em São Paulo. Mas acontece que nessa época, a molecada que hoje, com todo respeito, porque existem caras excepcionais no stand-up comedy brasileiro, muitos deles, se falassem um inglês fluente, fossem para o exterior, iam explodir. Mas também tem uns medíocres, desculpe de falar. E tem aqueles caras que acham que estão inventando a comédia no stand-up, né? O stand-up, o Chico Anísio fazia no programa Fantástico, quando esse pessoal não tinha nascido ainda, em 1974, com primor, com genialidade. E eu, no começo dos anos 80, embora estudando exatas, eu me apresentava na noite. Naquele tempo não tinha quem fazia isso. A única atração da noite eram os crooners, eram os músicos. Você tinha a banda de MPB, banda de rock, tinha os caras de violão, tanto que eu fui participar de um programa na Rádio Capital, que eu dei um trote na Hebe Camargo. Ela tinha um programa chamado Capital Fim de Semana. Eu dei um trote tão bem dado nela, por telefone, ela achava que ela estava falando por telefone com o Ibrahim Suede, na época, com o Juca Chaves, com o Martinho da Vila, um monte de gente, que quando o cara falou para ela que era trote, ela me levou no programa dela, e aí 2 sábados seguidos, e era um tempo que o AM era muito forte, e a Hebe tinha muito prestígio. E aí, do programa dela, eu fui para o Almoço com as Estrelas, que era da Lolita, amicíssima dela, e do Ayrton Rodrigues. E gravado aqui perto de onde nós estamos fazendo o podcast agora, porque era gravado na cantina Dom Titilo, próximo do Palmeiras. Praça Souza Aranha ali, né? Isso, Praça Souza Aranha. Fui lá, e assim, nesse burburinho, eu fui ouvido por algumas casas noturnas. Então, estou te falando só isso para você entender que, no começo dos anos 80, eu fui chamado para me apresentar numa casa chamada O Ponto, era um clube privê. Quem dirigia era o Edson Zanforlin, que, se não me engano, era filho, mas de alguma maneira era parente do Luiz Zanforlin. João Zanforlin, que faleceu agora. Faleceu recentemente. Né? E ele me ouviu no rádio, ficou maluco, eu era menor de idade. E ele me levou para essa casa, O Ponto, e falou: você tem a manha de segurar o intervalo dos nossos shows aqui? 10 minutos. Era Alameda Jaú. Alameda Jaú. Era Alameda Jaú, me lembro dessa. E eu fui. Era um puta desafio. Isso era um desafio na noite. Não tinha ninguém que fazia isso. E o público que frequentava O Ponto era fixo, né? Então eu me apresentei, cobri intervalo do show do Djavan, show do American Graffiti, show do Toquinho. Era uma puta responsa. Show dos violinistas da Hungria, show de uma mina lá que cantava, Elis Regina, que eu não me lembro o nome dela agora, se era Sandra Delis, mas na época era um ícone, né? E muitos cantores, e assim, cara, de semana para semana eu tinha que trocar tudo que eu falava. Coisa que hoje os caras que fazem stand-up, ele fica com aquele show uma temporada, depois ele troca. Então, assim... semanalmente você tinha que estar trocando, porque os caras trocam hoje por temporada. Toca por temporada. Porra, que cê é louco. Mas eu ficava inseguro, como não é que eu era bom pra caralho, não era bom pra caralho, mas era muito diferente. Porque hoje, como você tem muitos stand-up comedies, você compara, não, fulano é melhor. Não, ciclano é melhor, não.
esse aqui é melhor do que o outro. Não tinha, só tinha eu. Então, Ou era bom ou era ruim, né? Não, assim, era de qualquer forma era uma atração, porque era uma brincadeira. Tá. Não tinha comparação. Era uma brincadeira. O próprio Serginho Leite, de quem eu era muito fã, que depois se tornou fã meu, e grande Serginho, saudoso, né? Pô, ele mesmo começou a fazer noite, humor na noite, pô, eu já tinha começado antes, mas eu nunca tinha tido uma oportunidade. Enfim, nessa época que voltando ali atrás, quando eu fiz a faculdade de Engenharia Química, 2 anos e meio, eu não parei de fazer as coisas na noite, porque eu era o palhaço da faculdade, entendeu? Entendi. Então eu era do diretório acadêmico ali, a gente ficava jogando mata-mata, pebolim, matando aula e rindo, falando merda demais, brincando. E tinha gente que na hora do intervalo descia com cerveja ali, que tinha uns bares ali do lado, na rua Barra Funda, e ficava ali, pô, tomando cerveja com a gente para jogar sinuca e falar bosta, porque era muito engraçado. E quando tinha os eventos na faculdade de Química, eu comecei a apresentar os eventos. Porque fazia brincadeira aqui, cantava, fazia paródia, contava piada, fazia imitação. Brincava com os caras que iam fazer show. E aí um dia teve o show do Guilherme Arantes lá. E foi muito engraçado, cara, porque era na quadra de basquete, eu improvisava um palco. E eu entrei antes de foi lá o reitor da faculdade, falou, agradeceu, que era uma data comemorativa. E, bom, e agora com o Guilherme Arantes, vocês ficam com o Guilherme Arantes, mas antes aqui o nosso mestre de cerimônia, imagina, mestre de cerimônia. Nosso mestre de cerimônia, o Oscar Pardini, que vai falar sobre o Guilherme um pouquinho. Eu entrei e fiz uma brincadeira, uns 10, 15 minutos. E o Guilherme, a hora que entrei ali, ele estava ali do lado, o teclado estava no palco, mas ele estava conversando alguma coisa com alguém da iluminação, alguma coisa. E na hora que eu desci do palco, ele falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? Faculdade de Química, né? Eu falei, não, eu estudo aqui. Eu falei, mas para quê? Foi um negócio muito louco. Assim. Foi bom, cantou a carreira já. Né? Não, foi um negócio muito louco, mas eu não tinha segurança, entendeu? E outra passagem interessante que, quando eu fazia o cursinho para exatas, na mesma maneira eu era o palhaço da sala de exatas. E eu tinha um professor chamado Josué, de literatura. E às vezes ele me pegava assim no intervalo da aula e falava, você tem que vai para a sala do lado aqui, cara, você tem que ir para humanas. O que você está fazendo aqui? Aí eu explicava para ele, ele falou, não, mas tem muita gente fazendo a mesma coisa, tá? Ele falou, pô, mas ninguém faz as coisas que você faz, é um diferencial grande e tal. E eu não fui, cara. Eu sei que uns anos atrás eu estava bons anos atrás, porque eu estava no Domingo Legal ainda, e um dia ele entrou no meu Facebook lá. Oi, Pardini, tudo bem? Eu falei assim, será que você ainda lembra de mim? Josué, seu professor de literatura. Aí ele pôs assim 2 pontos, entre aspas. Não falei? Olha só, e ele era ator, legal, ele era de um grupo de teatro chamado Massapê. Eu não sei se existe ainda, mas ele está vivo. Então é engraçado que depois que eu comecei a enveredar para esse mundo artístico, eu comecei a ter contato de novo com um monte de gente que falava e que eu me deixava com vontade, mas eu não... Né? Uma outra coisa, assim, para vocês entenderem como era complexo, como era difícil para mim. Eu fiz uma peneira de teatro no Palmeiras. O Palmeiras estava montando um lance de teatro lá, um grupo de teatro. Eu era sócio do Palmeiras. E eu passei tranquilamente nessa... Cheguei em casa eufórico para falar para os meus pais. Falei, pai, passei no Palmeiras, na seleção de teatro, que tem os caras de arte dramática. Pai, vou fazer, pai. Não, senhor, você vai estudar. Como assim? Eu não falei que eu ia parar de estudar. Mas assim, fui fazendo engenharia química, fui trabalhando com outras coisas. Antes eu fui metalúrgico, vários anos. Quando eu fiz engenharia química, eu era secretário executivo do Rotary Internacional, que foi o primeiro emprego que apareceu e eu peguei, porque eu tinha que pagar a faculdade, então meus pais não tinham como pagar. E nessa vivência da noite, durante a faculdade, eu fui conhecendo pessoas de rádio, porque tinha um cara muito amigo meu, o Miranda, infelizmente já se foi, mas o irmão, e quando ele falou o irmão dele tinha um programa de rádio esportivo, numa rádio pequena, que era a Rádio Boa Nova de Guarulhos. E um dia ele chegou lá e falou, falei pro meu irmão, Onofre, que você faz uns negócios aqui, ele falou para você não quer ir lá participar do programa dele? Eu queria um microfone para brincar, queria mostrar minhas coisas de qualquer jeito. Aí ele falou, mas é lá em Guarulhos, é lá no Morro do Picanço. Eu falei, eu vou lá.
Era um programa de esporte amador. Falava muito Clube Guapira, aquelas coisas assim, de Guarulhos. Mas eu fui, e era legal. E aí eu comecei, como era muito longe para eu ir, eu entrava por telefone. E eu fazia uma brincadeira chamada Repórter do Orelhão. Então eu falava 3 minutos no programa e caía a linha. E aí começou a dar certo, e esse Onofre Miranda falou para mim, olha, cara, só que para trabalhar em rádio você tem que ter a DRT. Sim. Eu não tinha. Na época você só tinha a regulamentação, você que está assistindo, se por um acaso não souber, né? DRT é Delegacia Regional do Trabalho, mas é o órgão que regulamenta você profissionalmente, né? E eu tinha que ter um número de registro de radialista para poder continuar fazendo rádio. Naquela época só tinha 2 meios, ou você era bacharelado em comunicação, e eu estudava química, ou você fazia um único curso que era dado em Santos, Colégio do Carmo, na Ponta da Praia, que regulamentava você. E esse curso regulamentava porque ele tinha excelentes professores, que eram o Vicente Aires e o Carlos Sampaio, que tinham sido diretores da TV Celso, que fundaram esse curso. E lá você tinha a fonoaudióloga, você tinha professor de redação, e a gente... eram 60 vagas para o Brasil todo, contando locutor, apresentador, animador, que é o que eu fiz, operador técnico e produtor, né? Ou produtora. E essas 60 vagas se distribuíam nesses 3 cursos. Você prestava tipo um vestibular. E era um vestibular criterioso, porque você sentava na frente de uma bancada enorme, né? Que você não via ninguém, porque o estúdio era um estúdio e ele era espelhado para você. Tá. Mas lá dentro... Todo mundo via você. Todo mundo via você. Tinha a luz assim. E aí era assim, quando acender a luz vermelha no estúdio, você obedece uma instrução. Tinha um talkback. Para vocês estão aí, o talkback é a comunicação entre um lado e o lado que está gravando. Então, no caso, era entre a bancada examinadora e eu dentro do estúdio. Então, acendia a luz vermelha e aí o cara dava instrução. Tinha um texto, supostamente 30 segundos. E o exame era assim, leia esse texto comentando. Ok. Então, você lia lá. Por exemplo, gente, a churrascaria Itajaú oferece para você cortes de picanha sensacionais. Você que gosta de picanha, você que tem bom gosto, você que preza pela sua saúde, precisa prestar atenção nessa dica. Então, você improvisava, desenvolvia, comentava 30 segundos. Aí fala, agora você vai ler esse texto comercialmente. Não tinha um preparo antes, tá? Então, aí você lia, churrascaria Itajaú oferece os melhores cortes de picanha. Aí você vai ter que ler esse texto de notícia. Aí você vai perguntar como? É um texto promocional, você vai ler em notícia? Sim, lê em notícia. Entendeu? Como se fosse uma novidade num telejornal. A churrascaria Itajaú oferece corte. Então você tinha que mudar. E era esse o exame. Depois tinha um outro lance de improviso, que era... Caímos numa equipe que era eu, Paulo Russo, ex-jogador do vôlei, e a Elis Marina, que depois trabalhou na TV Bandeirantes com... Elia Júnior. Elia Júnior e Luciano do Vale. Luciano do Vale. E aí era assim, você estava fazendo narração off-tube. Off-tube, para vocês, para quem por acaso não souber, é quando uma equipe de rádio ou de TV não quer destacar por questões financeiras ou de tempo ou qualquer outra coisa, a equipe de esporte, eles ficam ali narrando sem que você saiba que eles estão vendo pela TV. Isso chama off-tube, tá? Então a gente transmitia, escolhia um esporte. Então no nosso caso, como tinha o Paulo Russo, a prova foi com um jogo de vôlei. Então eles puseram um jogo de vôlei do Brasil. Então você tinha... Era o narrador, o comentarista e o repórter. E eles iam rodiziando. Começava com o Paulo Russo, narrador, eu comentarista, Elis, repórter de campo, como supostamente estivesse na quadra, ia rodiziando. E a mais difícil é a seguinte, apagava a TV. Entendeu? Eles apagavam a TV na mesa, na bancada. E você não podia deixar cair a transmissão, é como se você estivesse pelo rádio. Então, e apagava e falava, não sei o que lá. Mas o que você achou dessa jogada, Paulo Russo? Aí não sei o que lá, Tinha que fazer aquele senso no improviso ali na hora, e esse era o teste, né? Isso, quer dizer, esse pacote todo de avaliação reprovava muita gente. Eu entrei em segundo lugar nesse concurso, saí em primeiro. Ó, que legal. E aí, quando me formei, no dia da minha formatura, o que acontece? Eu já estava nesse curso. Como eu falei para vocês, durante a faculdade de Química, eu continuei na noite, eu fui fazendo os contatos. Dentro da faculdade de Química eu conheci o
o meu amigo que me apresentou para o irmão, que precisava de regulamentação de rádio. E eu tinha aula sábado o dia inteiro, porque é engenharia. E eu comecei a faltar todo sábado para fazer esse curso de rádio em Santos. Comecei a faltar. E eu falei, depois eu reponho durante a semana, tenho que me viro, porque eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Só que dentro do curso de rádio, eu conheci a Vânia Sarmento, que era produtora executiva do Flávio Cavalcante, que na época era um dos maiores apresentadores da TV. Produtor executivo, para você que está aí dos lados, se por acaso não souber, é tipo, abaixo do diretor do programa é o produtor executivo, porque além de providenciar, comandar as equipes, ele checa tudo para entregar o programa para o apresentador e para o diretor. Então ela era produtora executiva do Flávio Cavalcante. E aí eu participei do programa do Festival Nacional de Humor, fui finalista do Festival Nacional de Humor, comecei a ter uma outra projeção ainda fazendo química. E aí, bicho, eu entrei em parafuso. Entendeu? Porque eu comecei a fazer show, comecei a participar de programa de rádio, programa de TV, e todo mundo elogiando. E aí eu entrei em parafuso. Aí eu cheguei para os meus pais, receoso, e falei para meus pais, falei, olha, eu vou prestar comunicação, e se eu pegar, eu vou trancar a engenharia. Se eu não pegar, eu vou seguir. Mas surpreendentemente, porque eu falei, olha, estou numa crise, não está legal, eu estou me sentindo muito mais realizado fora da faculdade que dentro. E meus pais foram super... Acho que no dia a dia eles perceberam, né? Esse teu dom também, eles foram percebendo. Começava a surgir os comentários, porque também, antes de eu chegar nesse ponto, eu já estava fazendo show de rádio com o Estevão Burru Sangirardi. Sim. Sem sair do Rotary Club. Putz, você fazia eu não sabia que você fazia o show de rádio. E aí o show de rádio era nas quartas e quintas à noite, quando tinha rodada de futebol. Depois do jogo, né? Era depois do jogo, no domingo. Eu nunca esqueço que um dia eu cheguei em casa e meu pai estava fumando na sala. Era 3 e pouco da manhã, porque eu sempre fui boemião, sempre fui da noite. Eu cheguei uma sexta-feira à noite em casa, meu pai estava fumando, eu falei, pai, que você está acordado até essa hora? Aí meu pai falou, não, precisava te dar a notícia que o Sangirardi ligou aqui. Achei que meu pai estava brincando até. O Sangirardi era um nome do rádio, era um ícone do rádio. Por isso, o Sangirardi ligou aqui, parabenizando que você foi aprovado no teste. E você vai começa domingo. Pô, isso era na sexta-noite, né? Nem dormi. Aí ele falou, você vai na casa dele, ele mora perto da minha casa, mas no primeiro dia você vai com ele. Eu fui até a casa do Sanja, a gente foi para a rádio. Então, assim, quer dizer, quando eu cheguei lá na frente, que eu falei que eu ia prestar jornalismo, já tinha também o resultado do meu tempo que eu fiquei no show de rádio. Nós estamos falando do AM, tá, gente? A AM na Jovem Pan, né? Jovem Pan e Bandeirantes. Jovem Pan e Bandeirantes, mas acho que ele fez bastante sucesso na Jovem Pan, né? Fez, ele explodiu na Pan, né? Explodiu na Pan, na Bandeirantes também foi muito importante, porque a gente fazia show lotando, cara, tudo que era lugar. Você fazia algum personagem específico ali no show de rádio? Eu revezava o Lorde Didu com o Silvio Murdoco, né? Que ele o Lorde Didu era o São Paulino, né? O Sangirardi falava, Arquibald, estou aqui, Milor, preparando o seu banho com sais. Ai, Milor. Às vezes fazia o Joca do Coringão, que não era eu. Salão cinza ratinho. Saravá, Sanja. Nega! Traz a ampola aí que hoje o Coringão estraçaia. Às vezes fazia o Homem do Ibope, mas não eram personagens meus, né? Mas é porque eu entrei no lugar do Ciro Jatene. Tá. O Douglas Rasputin, que era o pai do Silvio Murdoco, estavam saindo e faziam esses personagens. E fazia o Homem do Ibope, que era um estatístico que errava tudo. Palmeiras empata, depois goleia. A Bíblia tá escrito aqui no papel. E aí entrava o Palmeiras tomando gol, entendeu? E era tudo o contrário, né? E fazia na época o Juca Chaves, né? Que ninguém fazia. Fazia o Martinho da Vila. E uma das partes do teste que me aprovou para o show de rádio foi exatamente eu fazer imitações, mas por causa dos textos. Que eu levei sátiras de comerciais que tinha no programa, um monte de coisa, e acabei entrando. E aí, quando, lá na frente, eu falei para os meus pais que ia trancar a química para fazer, então meu pai já estava, acho que eles já estavam mais amaciados. Se preparando, né? Agora me diz uma coisa, você se criava também os seus textos? Sim. Ou tinha alguém que criava e você só interpretava? Não, o Sangirardi era um exímio redator. Tá. Mas em cima do texto dele a gente podia improvisar. Às vezes ele ficava... Ele permitia que vocês às dessem vezes ele fazia assim, ó. Ninguém estava vendo mesmo, né? Ele falava...
porra. Tipo, era, segue o texto, bicho, porra, vai! E- Vai, segue o texto. Às vezes eu tomava uns esporros, porque eu viajava no texto dele. Mas ele dava essa liberdade de eu fazer, brincar com comerciais que tinha, fazer a paródia, escrevia paródia para o Zé Manuel cantar, eu cantava junto com o Zé Manuel. E eu sempre gostei muito de escrever. Puta, legal, legal. Sempre gostei muito de escrever e isso me deu uma facilidade mais tarde para a TV e para o teatro. Eu não sei, acho que todo mundo é assim. Acho que quando você escreve, você meio que pré-assiste o que você está escrevendo, entendeu? Depois fica meio... facilita para você dirigir ou para você atuar. Porque é uma preleção do que poderá acontecer. Então, por exemplo, quando eu fui para a Jovem Pan, em 1986, que foi onde a gente começou a estourar com a equipe de humor da Pan, a época do Djalma Jorge, eu fazia o Ciliano, hello, bananas, mestre Ciliano, com as aulas de inglês. Tinha o Acredite Se Quiser, Dicas e Gabaritos da Furvex, Jornal Nacional. A gente fazia o Djalma Jorge, que era eu e o Tutinha. Então, eu senti uma certa facilidade, porque eu escrevia as coisas imaginando. Então, eu colocava no roteiro, olha, aqui entra a trilha assim, abaixa aqui entra o efeito assim, abaixa. Então, às vezes o Paulinho Alcoragem ou o Lalá, na hora de montar, eu estava lá junto. Tá. Eu acompanhava, falava, não, aqui sobe mais, ó, aqui corta, não, aqui põe um efeito. Às vezes eu era Mas até lá tinha chato. texto da Rosana Herman também, né? Tinha Que bastante. era uma fera também, né? Não, Rosana sensacional. Herman, Rosana é referência. E aí, então, quando eu fui para a TV, eu tive até uma certa facilidade. A bagagem já estava cheia, né? A Porque bagagem já estava boa. Às vezes é claro que eu tinha que ser corrigido para a maneira de ser enquadrado na câmera. Mas para interpretar, nunca tive problema. Ao contrário, né? Os caras falam, pera um pouquinho, meu, não excede o tempo. Acontecia isso aí. E eu me exceder, entendeu? Não, peraí, vamos finalizar aqui onde tem que finalizar. Né? E quando eu cheguei da pegadinha do Faustão, por exemplo, eu tinha passado pelo Topa Tudo por Dinheiro, e aí um dia a gente foi receber um prêmio no extinto Palladium, que era no Shopping Eldorado. Shopping Eldorado. Eu e o Zé fomos receber o melhor programa de Café com Bobagem, o Fausto estava recebendo o melhor apresentador. E aí o Fausto me viu, falou que era fã, que assistia no SBT as câmeras escondidas, e ele que me levou para Globo. Tá. E quando chegou na Globo, eu não queria mais fazer, eu queria... Ele falou que ele tinha ideia de... queria quadros novos, coisas novas, etc., mas eu não pensei em pegadinha. Eu queria fazer quadros que eu escrevia para a rádio, pensava de tentar viabilizar isso. Mas não teve acordo, cara. Eu não queria ser diretor de jeito nenhum, não queria. A primeira reunião que aconteceu foi do dia do meu aniversário, 16 de maio de 1996. Nunca esqueço isso. E aí eu comecei a fazer tudo o que eu podia para não ser contratado como diretor. Mas tudo que eu pedia, eles davam. E aí eu falei, não quero fazer. E o Manga, o saudoso Carlos Manga, falou, não, mas o Fausto falou de você, nós temos um plano de carreira para você. Quem sabe você vai até aqui acumular outras funções, além do Domingão. Eu falei, não, seu Manga, mas eu não quero só... Aí o Fausto, não, porra, bicho, não quero, porra. Tem que aproveitar a oportunidade aí, a gente precisa, para nós vai ser bom, para você vai ser melhor ainda. Enfim... Cara, eu sei que eu pedi uma grana para não fazer e eles pagaram. Pagando e você fez. Porque eu tinha acúmulo de função, né? Fazia direção, redação, atuava e editava. Porque eu criava a cena, punha no papel, aí que tinha essa facilidade. Que quando eu saía para dirigir, eu dirigia outro ator, cara com o ponto, que a gente chama. O ponto é um micro-ear, uma maneira de você se comunicar sem ser visto com o ator. O ponto não é o lugar onde ele começou, não. Não. Lá é outra parte. Então esse é o ponto que eu vou pegar. Aí, porque ele falou o lugar onde começou e foi a primeira pergunta que ele te fez, né? Foi. E aí você veio respondendo fantasticamente, que por isso que o pessoal falava, ó, já chega, já Tá parou. vendo? Que você já tá para mais do meio da sua história, né? Então, com certeza, o Vadão tem várias outras perguntas ali, e eu quis te cortar aqui justamente por isso. Olha só, nós estamos com uma audiência aqui que com certeza tem um monte de fã do Oscar Pardini aqui, a gente viu aqui pela sua chegada no estúdio, né? E vocês desculpem, sabe Só por que, quê? Pardino, olha só, tem
aquelas pessoas que não conhecem você ainda, que talvez não conheçam e que precisam saber quem é o Oscar Pardini. O cara fora de série, que ele já tá como diretor. Não me ponha aqui, da parte bancária, hein? Não, exatamente. Porque você já tá aqui como diretor, né? Já chegou no diretor, você viu? Mas antes disso, depois do seu início aí, teve várias etapas aí que eu queria que você explicasse ali com mais detalhes, que o Vadão com certeza tem algumas perguntas, mas eu queria vir, Vadão, desde o Café com Bobagem, né? Que aí foi o estouro do Oscar Pardini, foi assim, pra arrebentar mesmo. Aí é Brasil. Mas o Café foi depois da Jovem Pan, né? Vocês Então, começaram na Jovem maravilha, Pan. isso, o estouro foi ali, Foi que eu na digo. Jovem Pan, mas aí, então, depois- aí vem, porque você veio, você contou o comecinho, aí você passou essas etapas, tipo, e é nelas que eu quero aí, o Vadão já sabe. Qual foi a próxima etapa, Vadão? Pergunta aí. Não, na eu verdade- queria que você esclarecesse pra mim, como fã, né? Que eu tô tendo a honra de estar nessa mesa aqui. Claro. Manda aí, Vadão. Na verdade, eu acho que começou tudo ali na Jovem Pan, né? Com o Zé Américo também. Ali vocês se conheceram, ali começaram a fazer aquele humor. Mas já era Café com Bobagem, Jovem Pan? Não, ainda não. Não, tá. Não era. Tinha algum nome lá? Não, era só Não, os lá, quadros, né? Primeiro a gente Era os meteu quadros. é o seguinte, o Tutinha, hoje, na época, brigava muito com ele, ficava muito puto, mas hoje eu vejo ele, acho que foi um cara muito decisivo na minha vida, muito importante. Ele punha até peixe no bebedouro do Tutinha pra Olha você aí. ver como ele gostava do Tutinha. Mas tudo Mas bem, continua. foi um cara muito importante, porque acho que foi um dos caras que mais me deu valor de verdade na minha frente. Nenhum superior faz isso. Tá. É muito difícil, entendeu? O nosso meio é um meio de muita vaidade, de muito ciúme. Não era exatamente na minha frente, mas de vez em quando escapava e ele acabava E pra quem não sabe, tu tinha o quê na Jovem Pan mesmo? o dono Aí, da nada rede. menos que o dono. Apenas né? o dono o Dr. da Roberto rede. Marinho da Jovem Pan. Da Jovem Pan, hein? Então. Olha lá, manda aí. Bom, e aí o que acontece é que o Tutinha, hoje eu entendo que com razão, quando a gente começou a explodir na Pan, era a equipe de humor da Pan, era eu, Zé Américo, Rosana Herman, tinha o Escova que gravava coisas com a gente, já saudoso, o Roberto Escova, o Beto Saadio. Quando a gente começou a estourar, todo mundo queria saber quem era. E ele não deixava vazar. Hoje eu entendo isso, também tenho uma pequena empresa, entendo que ele queria nos segurar, não queria perder. Eu agradeço até isso, né? Mas na época a gente queria ser reconhecido. Aí criamos um nome, Equipe Torre de Babel, que a Rosana Herman que deu essa ideia, porque a Torre de Babel era, para quem estudar, era uma bagunça, onde acontecia bagunça, tudo, né? E aí ele não deixou, depois ficou Equipe de Humor da Pan. Tá bom, vamos, bombinha. Então a Equipe de Humor da Pan, vai se fuder, vai, legal. Ficou a Equipe de Humor da Pan, só que tinha muita coisa, a gente era muito rebelde, muito filho da puta, para dizer a verdade. E a Jovem Pan era uma rádio, rádio clássica, entendeu? Do rádio. Mesmo que você trabalhar na Universal, querer fazer um filme de cinema mandando tomar no cu, não pode. Então, e a gente sentia essa falta de poder fazer mais ainda, de poder ser mais moleque. Aí chegou uma hora, cara, que a gente tava assim, no limite, fazendo tudo que podia. E o João Carlos Ribeiro, que tinha sido locutor na PAN, tinha se tornado coordenador da Band FM. O Joca. O Joca. Tá. E aí tinha pintado um horário para fazer ao vivo na Band, e aí o Joca falou, só que vocês não vão querer, né? Que tava começando a hora do ronco. Ele falou, o único horário que tem é 6 da manhã ao vivo, cara. O quê? Não vai querer? Todo mundo solteiro, morando com os pais, pau batendo no teto de tesão, de vontade de fazer alguma coisa diferente. E a gente foi, voando. Vamos lá. Então, o nome do programa era Café com Bobagem por isso, porque, cara, Era muito Era café cedo, da né? manhã, né? Café com bobagem. começava assim, a gente chegava na rádio 5h10, 5h15, a gente era tão apaixonado que saia 9, 10 da noite, não vendo a hora de voltar no outro dia. Olha que legal. Quer dizer que a gente nem almoçava. E ali, a própria Band FM foi um ambiente de muita inspiração pra gente, porque a gente via acontecer muita coisa na TV, no departamento comercial, os locutores, os artistas que mandavam no nosso programa, a gente aloprava tanto, cara, e aquilo gerava tanto comentário, que a gente, em vez de se corrigir, piorava. Entendeu? Posso dar um exemplo para vocês aqui. O cara vinha pra corrigir e piorava. Eu só conheci o João Jorge Saad porque eu tinha que ficar de castigo, então ele me chamava. Então eu tive esse privilégio de ser rebelde e conhecer o seu João. Porque eu tomei várias suspensões lá, nós tomamos do café. Só para te falar uma, a Voz do Brasil, quando entrava às 7 horas da noite, se você estourasse o horário, a rádio pagava multa. Sim, era obrigatória. Rede obrigatória, não podia atrasar. E cada dia ou cada semana era uma rádio de São Paulo que gerava o sinal para todas as demais. O sinal é gerar a transmissão. Bom,
Aí, vira e mexe, a gente estourava o horário. Eu dei uma ideia pro Zé Américo, a gente gravou um cartucho, uma coisa que hoje não existe mais. Mas era como se fosse uma cassete gigante, uma forma que era o que tocava as músicas da rádio e os comerciais. E a gente gravou a abertura da Voz do Brasil no cartucho. E às vezes era 7-1, 7-2, 7-3. Zé, estourou. E o Zé punha lá. Tchau, pessoal, a gente volta amanhã a soltar o cartucho. Em Brasília, 19 horas. Aí entra o Guarani. Mas era fake? Era um fake. E a gente ouvindo a Rádio Brasa, que é a Voz do Brasil, na mesa. Escolhia um ponto de kill, um ponto de corte, pum, mixava e seguia. E tava de novo? Não, ia embora. Fazendo a piada? Não, ia embora com a Voz do Brasil. Só que a gente entregava pra Voz do... já, né? 7-1, 7-2, 7-3. Era um começo fake. Já tinha começado, vocês só começavam fake. Aí um dia chegou o Benê Alves, que era da Som Livre, que durante muito tempo fez o programa Band Brasil, Grande Benê. com a saudosa Gleide Xavier, e falou assim: Bicho, pô, como é que vocês fazem isso aí? Aquela língua presa. Porra, meu, onde vocês entraram 7-5? Eu falei, não, o Zé não. Eu tava no carro, Zé, 7-5 vocês entraram. Não, não é possível. Bom, aí começou, cara. Aí um dia chegou o engenheiro Augusto da Bandeirantes, correndo no estúdio. A gente guardando os cartuchos. Tinha ido pra Voz do Brasil, guardando os cartuchos. Augusto, o que tá acontecendo aqui, pô? Como, seu Augusto, o que tá acontecendo? Pô, vocês entregaram 7-2 pra Voz do Brasil, quase 7-3. Não, seu Augusto, a gente tava esperando sinal na mesa. O senhor não escutou? Entrou um prefixo em Brasília às 19 horas? Não. Eu falei, então estão gerando o sinal atrasado, porque nós pegamos da mesa. Aí ele falou, essa semana somos nós que estamos gerando o sinal. Ai. Aí ele falou, como é que o AM entrou às 7 e vocês entraram às 7:02? Não sei, seu Augusto. Então tem algum problema, algum delay na linha de transmissão. Até hoje ele está procurando saber como é que foi. Depois souberam. A gente pegava também cartucho, a gente pegava walkie-talkie, os radinhos. Alô, fulano, alô, fulano. A gente simulava uma rádio pirata em cima da Bandeirantes. E a gente gravava, a gente pegava a música que ia tocar na programação, a gente montava a música separado com a conversa em cima. E a gente soltava a música, só que tinha o papo. E os caras começavam a ligar pra rádio. Ô meu, tem uma transmissão em cima de vocês, não sei o quê. Estão sacaneando. E a gente fazia que a gente era vítima. Pera um pouco, estão avisando a gente aqui. E aí numa dessas, um dia entrou de novo o seu engenheiro Augusto lá. Olha, é o seguinte, não chama atenção que estão falando em cima de vocês. Não chama atenção, porque é a terceira vez. Então a gente já avisou a Dentel, que hoje é a Anatel. Nossa, a Dentel era a delegacia. E o pessoal está triangulando. Estão tentando pegar os caras. E a gente parou, né? Delegacia das Telecomunicações. Ai, senhores governos irresponsáveis. O Estúdio Rocha e o Play Podcast não se responsabilizam pelas falas. Exatamente. Nossa, cara. Essa foi boa. Que legal, a gente, cara. eu vou contar uma coisa pra vocês. Pra quem acha que o Pânico foi contundente, a gente, numa época muito mais fechada do rádio, da TV e da comunicação, a gente foi muito mais contundente que o Pânico. Nossa. Pô, chegava a brincar falando palavrão. O Zé falou, alô, censura, que é censura. Alô, censura federal, pega no meu pau. E tinha uma chavinha que cortava o microfone. Alô, censura federal. Só que o Zé, ele tava certo que ele cortou, ele não cortou o microfone. Não cortar. O pega no meu pau, picotou. Mas saiu inteiro. Mas o pega no meu pau saiu. Oh, meu Deus. Ale, corta você aí, por favor. Quando chegou, acabou o programa, o Joca chamou a gente na sala dele e falou, senta aí. Gente, ele falou assim, o que eu falo pro seu João? Aí o Ivan falou, por quê? Ele gostou do programa? Tá achando legal? O que é? Eu falei, não, Ivan, tá pedindo pra vocês subirem. Ai. Quem que falou pra pegar no censura federal, pegar no pau? Aí o Joca falou. É justa causa ou não, né? Zé, não, mas eu cortei. O Joca falou, você não cortou, Zé. Você achou ele que falou, cortou, ele falou, eu não ouvi. Eu não ouvi, mas ligaram lá do quarto andar e eu fui ouvir na censura. Se você quiser ouvir, a gente ouve. Tinha fita de censura. Tem até hoje isso? Não sei. Acho que tem, mas é gravado no digital. Tá. Não existe fita de censura. Agora, tinha fitona de censura na época, né? Que ficava rodando, gravando toda a programação da rádio. Né? Eu acho que tem que ter por causa do departamento comercial. Se tiver que provar que um comercial exatamente. Foi ao ar. Não exatamente por causa de censura. Agora, é muito talento, né? Não é à toa que vocês fizeram sucesso. Esses 3 detalhes que você acabou de contar é sensacional. Ó, uma vez, deixa eu contar. Meu passado me condena. Entrou a cantora Kátia. Eu vou contar porque não adianta esconder, porra. O Danilo Gentili já falou, o Fábio Porchat já falou, todo mundo já falou, então não tem por que esconder. Aí é maldade, aí vai pro inferno, hein, bicho? Não, mandar, você sabe da Kátia, né? Eu acho que eu sei, mas vai lá, conta você. A Kátia, cantora cega. Aquela que era cega. Que ela era
é a padrinhada do Roberto Carlos, né? Sim, a banda tocava ela, mandaram ela pro nosso programa pra fazer divulgação. O Zé Américo operando e eu e o Ivan sem calça do lado, entrevistando ela. E o divulgador lá, o divulgador que levou ela, põe a mão assim. O Ivan fazia assim, tipo, tudo bem. Ela não tá vendo, tudo certo. Vadão, o governo pode não processar o Play Podcast, mas o meu pastor vai me expulsar da igreja nesse dia. Pode crer. Nossa amiga que é da igreja. Nossa amiga que é da igreja. Você era de qual? Não pode falar. Era de qual boa. Você era de qual, ótimo. Mas parabéns, sensacional. Agora, Pardini, fala aí, engraçado. um cara que tem todo esse talento, tem todo esse dom, você deve ter também se inspirado em alguém. Sim. Você falou aí que você é do final dos anos 50, é isso? Eu sou de 58, bicho. Eu não sou velho, eu sou moleque sênior. Eu achei que você era mais... Eu sou moleque veterano. Achei que você era de 62, 63. Não, eu sou de 69, mas ninguém quer mais, né? Ninguém quer mais, né? Molecada hoje. Não quer saber, né? Não existe Mulherada mais hoje isso. não quer. Mas é o seguinte. Você pegou o Golias no auge, então. Peguei, cara. Ronald Golias Puta, no Golias, auge. Chico Anísio. Chico Anísio. Inclusive eu tenho uma história muito bacana, que eu não posso deixar de contar. Eu tenho uma gratidão muito grande com o Chico. Zé Vasconcelos. Então, mas antes deixa eu concluir a sua pergunta. Tá. Eu cresci num ambiente, graças a Deus, muito bem-humorado. A gente tive uma infância muito humilde. Meu pai era industrial, meu pai tinha indústria têxtil e no auge, na subida, meu pai quebrou na Revolução de 64. Uhum. E era a época que a gente estava começando a ficar legal. E quebrou, perdemos tudo. Eu era criança demais para entender isso. Homem. Olha aí, ó. Olha, esse aí Oxe, esse é o parabéns, maior de todos. Esse daí, esse cara tinha que ser eterno. É um dos que tinha que ser eterno, né? Que honra, né, pro comediante ao lado do O Zé maior Américo é um comediante dos do maiores de país. todos também, né? É. O Zé Américo é um dos maiores de todos. 2,20 sentado, né? Que bacana. Ale, essa foto acho que compensa colocar na tela cheia, só pro público ver e voltar. Essa deles com o Oscar Pardini com Chico Anísio. Isso aí é no Olímpia, no show Chico.tom. Tá? Que bacana, que bacana. A gente tirou foto Muito bom. com ele individual, depois tirou com o Tom, né? E ele tinha um carinho muito grande por nós. Ele já estava doentinho aí. E a grande frustração nossa é porque ele quando nós fizemos o programa do Fausto, ele foi como convidado e ele tinha ganhado um CD do Café. Tá. E eu conversava com o Chico de vez em quando por e-mail. Tinha esse privilégio. E ele chegou no Fausto e falou, olha, que eu conversei com eles aí, eu quero dirigir um show deles. Ele não falou isso pra gente, ele falou pro Fausto no ar, pro público. Mas infelizmente a gente ficou com essa frustração eterna, porque ele se foi, não houve tempo hábil, né? Mas aí era essa época que a gente trabalhava na Globo com o Fausto e toda hora cruzava o Chico lá. E eu cresci assim, era uma infância humilde, mas muito bem humorada. E em casa sempre tinha dois tipos de coisa, de entretenimento. Música clássica, meu pai adorava, eu cresci ouvindo Bach, Wagner, Beethoven, Mozart, e assim vai. E ouvindo discos, Ronald Golias, José de Vasconcelos, Murilo Amorim Correia, Chico Anísio. Disco de piada? Juca Chaves. Juca Chaves. Tinha um na casa daquele outro, não era o Ali Toledo, daquele... Nossa, antigo, você não falou o nome dele aqui. O Oscarito? Barnabé. Barnabé. Enquanto a gente fala aqui, eu vou pedir para nossa produção deixar jogando umas imagens aí na tela aí, que tem bastante fotos aí pra gente comentar. E o Zé de Vasconcelos? Zé Vasconcelos. Zé de Vasconcelos foi um dos maiores inspiradores meus, porque me chamava a atenção o Zé. Pela maneira que ele encaixava o humor nos assuntos sem contar piada. Ele tornava o assunto sério e engraçado. Ele imitando o John Wayne nos filmes de cowboy, conversando com os índios Cheyennes, os Sioux, e ele imitava o cara com uma perfeição, né? E imitava um monte de caras e com textos engraçadíssimos, e fazia personagens, fazia um italiano, fazia um português, fazia um inglês. E ele comentava, o show dele era inteligente, porque ele falava, não, porque o inglês, com a sua notável pausa dramática, ele fazia você prestar atenção, entender o que ele estava satirizando. Foi um dos grandes inspiradores meus, teve essa mescla gigantesca, mas um dos grandes inspiradores meus foi José de Vasconcelos, que depois nos tornamos amigos, e era um cara genial, uma pena, eu acho que tinha que ter tido muito mais espaço do que ele teve. Muito bem. Pardini, você falando aí do seu inspirador também,
de um dos grandes inspiradores, para mostrar o seu tamanho também. Olha as pessoas que te rodeavam. Esta foto, por exemplo, olha só, Gil Gomes, fantástico. Aquele outro ali do lado é aquele radialista, Eli Correia? Quem é Olha, aquele? aqui do Barbicha até eu, sem bicha. É do Barbicha até o bar, porque eu bebia, mano. Não, tô brincando, esse aqui de barba, meu amigo Luiz Fernando até Malhoca. o sem o bar, né? Sem o bar. O Luiz Fernando Malhoca é um dos grandes ícones do rádio, é um dos grandes professores do rádio, trabalhou conosco na Jovem Pan, e aí nessa época ele era diretor de jornalismo da Band FM. Isso é 1987. E a Band estava aniversariando, teve uma festa no ginásio de Ibirapuera, lotado. E a gente imitava o Eli Correia, que da direita para a esquerda é o terceiro, o Gil Gomes, que é o quinto. Né? É o César Filho ali? Não. Entre o Luiz Fernando Malhoca, Ivan de Oliveira. o Ivan. Não, posição. Eli Correia, Zé Américo, Gil Gomes e eu ali. Ainda tinha cabelo. E aí, o que acontece, cara? A gente levou o Eli e o Gil Gomes, que eram um dos grandes, acho que eram os maiores sucessos das nossas imitações. O Gil tinha um programa policial e o Eli um programa de variedades no rádio, um grande comunicador, talvez o maior da história do rádio. E eles também eram nossos ouvintes e fãs. Ah, que legal. Nos tornamos amigos. Hein? E nesse show de aniversário da Band FM, a gente levou eles para entregar um troféu para cada um. Olha só. E quando eles entraram, cara, no palco, foi um negócio maluco. Quando entrou ele, me deu oi, gente. E era um público diferente do FM. Você vê como os caras eram icônicos. E o Gil, a hora que entrou, boa noite, vem abaixo Ibirapuera. E essa foto, veja que curioso, eu não tinha, tá? Eu recebi essa foto de um fã, tem um mês e meio, eu postei no Facebook. Essa foto é o recorde de visualização no meu Facebook. Eu tenho os meus 5 mil amigos, tenho 100 e poucos mil seguidores. Essa foto tá em um mês, ela tá com mais de 530 mil visualizações. Mas você vê que é uma foto icônica mesmo. Na hora que eu vi aqui, eu quis comentar, porque não é para qualquer um estar nesta foto. É fantástico. Eu nasci ouvindo Vocês conversaram com ele no palco ali? Você imitou ele? Sim, a gente imitava. Imitava, e brincava, e o Zé imitava o Gil, imitava o Eli Correia também, viu, gente? Imitava às 8h10 agora, no Ibirapuera, e todo mundo imitava todo mundo, mas era mais o Zé que fazia eles, né? Eu fazia também, mas era mais o Zé. E o Ivan fazia o repórter do Gil Gomes, que eram as coisas absurdas, entendeu? Aí falava assim, o Zé fazia Gil, alô, doutor! Era o delegado, o doutor Alberto Chaves, que o Ivan fazia. Alô, doutor, o senhor fala de onde, doutor? Qual é o crime? Aí Ivan falava, alô, Gil, estou aqui no Riacho Grande, viu, Gil? Aí falou, onde é que fica o Riacho Grande, doutor? No meio das pernas da sua mãe. Era coisa assim, entendeu? Então, e o pessoal ficava esperando o delegado entrar para ver de onde ele estava falando. Era sempre sacanagem, né? Tô aqui em Curralinho, onde é que fica? Nossa, passando Campo Largo. Deixa eu, não posso perder a oportunidade, né? Estamos ali com a foto do Gil Gomes ali e do Eli Correia também. Eu queria que o Gil Gomes apresentasse aí o Vadão e o Play Podcast, por favor. Olha, o Play Podcast é sensacional. É um programa você não pode perder. É sexta, 7h. Play Podcast com o Túlio, cabeça de bagulho, com o Vadão, esse gordão, e ainda tem quem mesmo? Tem o Júlio que não veio. O Júlio não veio hoje. Mas Gil Gomes lhes diz boa noite. Muito bom, muito bom. Sensacional. Agora eu quero que... Vamos ver aí. Você falou bem do Eli Correia. Você fez eu lembrar das manhãs quando eu era menininho. Então fala de qualquer fala do Eli Correia pra nós aí, por favor. Olha, gente, 8h10 agora, 8h10. Eu quero convidar você que tem o cabelo ruim, você que tá em casa, tem o cabelo ruim, a Lisabel, viu, gente? A Lisabel você encontra em qualquer drogaria, em qualquer farmácia. A Lisabel, viu, gente? A Lisabel, a Lisa que tá uma delícia, viu, Bel? E como era a chamada? Oi, gente! Lembra disso? E só para lembrar que cabelo ruim é o nosso, que saiu e nunca mais voltou. Nunca mais voltou, né? Muito É isso bom, aí, muito legal, bom, legal. Vadão. Mas olha, você tem aí... Isso aí é meu amigo. Já é recente, né? Aí já é recente. Isso daí nós fomos desfilar esse ano pela escola Estrela do Terceiro Milênio, derrubar ela para a segunda divisão. Na verdade, foi fantástico, foi a primeira escola de samba que
homenageou o humor e a história do humor. Vem lá de trás, desde Grande Otelo, Oscarito, veio passando por todas as facetas, todas as etapas do humor. E a escola homenageava o humor na TV, no rádio, na televisão, no teatro, no cinema. Então falou de Mazzaropi, falou de todo mundo. Todo né? mundo. Tá. E tinha o carro do rádio. E no carro do rádio estávamos nós do Café com Bobagem, o Chupim estava lá, o pessoal da Hora do Ronco, o pessoal do Bom Dia Band, o Porpetone, que não podia faltar, e um monte de gente legal. Tinha o carro do rádio, tinha o carro da TV, tinha o carro do teatro, do cinema, tava o Fábio Porchat, tava o... Me fugiu agora o nome da Globo que fazia a TV na TV. Como é que é o nome dele? Não lembro. Que é ex-marido da Dani Calabresa. O... Puta, Na ponta da língua. 3 não lembrando, né? 3 não lembro. Bom, você que Eu tá não gosto assistindo muito- sabe quem é. Eu não Eu já gosto lembro. muito dele, talvez por isso que eu não lembro, não achei ele Tá, mas- tão engraçado assim. Mas ele tava lá, né? Ó, e Moacir Franco. Nossa, é só ícone, muito bom, muito bom. Esse é o saudoso, Jô, né? né? Suave, Esse é aí saudoso. sim. E você estava no programa do Jô aí? Não, É isso, era não. um Eu evento? estive com o Zé lá 2 vezes, mas isso daí foi uma premiação. A gente foi convidado pelo Fábio Porchat. E o Fábio Porchat faz uma premiação aos humoristas todo ano. E essa é a edição de São Paulo e era para premiar o Jô. Muito bem. Eu vou pedir pro Ale, nosso técnico, Ale, passa pra gente um vídeo aí com novo ultimamente aí do... Ah, vai ser os patrocínios? Falou com o Vadão? Opa, vamos lá, Então vamos falar manda. dos nossos Vai passar patrocinadores em tela aí. cheia, Ale? Do nosso querido Bar Moca, onde eu toquei sexta-feira passada, inclusive, foi bem legal. A gente sempre faz uma vez por mês lá, uma noite com bastante flashback. A galera vai lá, se diverte, dança em volta das mesas. Não tem pista lá não, mas a galera dança pra cacete lá a noite inteira. É muito legal isso, É muito hein? gostoso. E você atravessa em frente, você que gosta de carnes, cortes nobres aí, então você gosta de carnes diferenciadas, você tem o Mr. Austin. É só atravessar ali na Moca, na rua João Batista de Lacerda, vai lá que vocês vão gostar. E também tem o nosso patrocinador para você que gosta de pedalar. Tá com barriguinha que nem eu, corre lá, compra uma bike lá na Scat Bikes do meu amigo Zé Scatoni. Vai fazer um precinho bacana para você. Lá tem bikes nacionais, bikes importadas e todo tipo de acessório para você que gosta de dar uma pedaladinha. Como eu estou precisando dar uma pedalada, eu vou lá, né? Ver se eu pego uma bikezinha com o Zé, porque eu estou precisando realmente perder uns quilinhos aqui. Boa. Aliás, o senhor também, viu? O senhor não fica escondendo aí. Não, tô fica... Olha que eu já estive pior, hein? Ah, é? É, eu tô reduzindo agora. Ah, tá. Eu vou começar a fazer futebol agora para ver se eu perco um pouquinho de peso. Ó, nós estamos gravando esse programa em junho. Ó, de janeiro pra cá, perdi 8. É mesmo? É. Pô, legal. Perdi 8. Tô tentando aí devagarinho, sem bariátrica, sem essas porra Não, toda. bacana, melhor. É o que a gente tem que fazer. Aí, Padre Quevedo. Padre Quevedo com guarda Juju da Praça Nossa lá. dá para pôr um áudio aí, Ale? Que prazer, que honra! Último programa do ano, só aqui nos visitando. Claro, o prazer é todo nosso. Mas eu quero dia 1º vê-lo aqui. Creio que não será possível, porque dia 1º estarei bem longe daqui, muito distante. Estarei meditando. Quer dizer que ninguém vai vê-lo no 1º do ano? Provável que não, porque eu sou como Corinthians, quase que impossível ver em primeiro. Pô, esse programa é antigo, mas essa realidade continua até hoje, hein? Você vê que é um programa atual, né? Inclusive, tem assim medo de mal olhado. Sim, O senhor acredita que há realmente mal olhado? positivamente, não. Eu conheço inclusive um artista que não acredita, não crê nada disto de mal olhado. Quem é ele? Geraldo Magela. Agora, eu tenho uma curiosidade. Existe alguma simpatia, assim, pra gente ter mais sorte o ano que vem? Claro que isto é pura charlatanice, não existe simpatias. Nenhuma, mas se você quiser tentar uma, sugiro quero. que tem. Quer Quero, tentar? quero. Na noite de Réveillon, você pega um batom bem brilhante e passa na boca, mas não pode borrar. Coloca o batom e depois coloca o brilho e pode colocar um adorno em orelhas também. E espera, fica assim a noite de Réveillon e fica assim durante todo o primeiro dia de ano também. E o senhor acha que isso vai me dar sorte? Se vai dar sorte, não sei, mas você vai ficar uma gracinha. E esse cara é bom de trabalhar? É bom, é legal, gente boa demais. É o ano do porco. Sim. É verdade? Não. Não. Veja que, na verdade,
É, mas não é impossível que 2007 possa ser o ano do porco. Cá entre nós, você não vê a porcaria que está este time do Palmeiras? Claro, muito Ó o gancho aí, ó o gancho. Uma previsão aí pra gente que não seja tão ruim assim. Cuidado, que você pode se arrepender. Eu vou tentar um contato. Por favor, silenciem todos que estão conversando. Vocês de casa que estou captando. Ah, não, de novo. Ah, de novo, não, que horrível. Esse é de você. Comigo? Ai, meu Deus do céu. Pronto, está definido. Ah, minha pressão, meu Deus. Acabo de ver que, infelizmente, o seu dinheiro começa a se desmaterializar. Está se esvaindo quase que por completo. Está se perdendo nas trevas e não vai voltar. Ai, meu Deus. Eu vou à falência. Quase. Seu filho Marcelo de Nóbrega vai pedir grana emprestada e este dinheiro não retorna. Não, retorno. Isso foi porque ele tinha pedido mesmo. Isso aí Ele contou antes da gravação. Ah, Ele tava- entendi. Ai, que bom que eu encontrei o senhor, padre. Diga. Padre, será que o senhor pode me ajudar agora em 2007, padre? Vejamos qual é o problema. Ai, padre, em 2006, padre, eu fui enganada por todos e fui a última a descobrir, padre. Eu me senti uma verdadeira mula. Uma mula. Vamos ver então que posso te ajudar. Vamos ver o que posso fazer para solucionar o problema desta garota. Acho que aqui tenho a solução. Aqui está. Isto já é uma tradição. Você vai isto levar contigo e isto vai fazer com que você percorra seus caminhos com facilidade, sem tropeçar, sem cometer enganos. Ai, padre, muito obrigada. É para eu colocar atrás da porta? Claro que não. É para colocar no pé sua mula. Vamos lá, muito bom, muito bom. Sensacional. Cara, o que eu mais admiro nos seus personagens é que você não ri nunca, né? Ah, mas a gente não pode rir, né? Não, mas tem gente que ri, não tem jeito, cara. Mas você não ri nunca, a cara Mas séria que você faz. Cara. Existe a vontade de rir, né? Puta, Isso aí imagina, não- como é que você controla isso, cara? Puta, deve ser um negócio absurdo. Tem que né? controlar, porque quando se está falando sério, você está no meio de um culto de parapsicologia, como por exemplo o Túlio, que quando eu trabalhava na Terra, antes de subir para o céu, estava no programa de Luciano Gimenez, e eu disse, se alguém na plateia tiver algo que não estiver funcionando no corpo, coloca a mão direita que eu curarei. E o Túlio levantou na plateia e colocou a mão no meio das pernas. Eu falei, não, é que estou propondo cura, não ressurreição, claro. Ai, não. Então não pode rir. Se você rir, você estraga a piada, estraga a brincadeira. E a piada é uma coisa séria, né? Quer dizer, entre aspas, né? Você tem que ter um final muito bom. Não adianta você ter uma piada muito boa, muito bem interpretada e você não chegar a um final legal. O lance, a grande dificuldade, eu acho que a redação manda, mas eu falei para você no começo do nosso papo, quando a gente escreve para si mesmo, então você sabe onde você vai pausar, sabe onde você vai... E quando você escreve, você fica muito seguro. Então você improvisa sem perder a linha do texto, você improvisa e volta para o mesmo tópico. E existem aquelas coisas que são engraçadas, mas não tem piada. São engraçadas por uma intercorrência. Eu vou contar uma coisa para você aqui. O saudoso Gugu. Trabalhava no Domingo Legal com ele. Ele sabia que eu imitava o Chico Xavier. Era próximo de uma Copa do Mundo, eu lembro que ano, mas o Chico Xavier esteve, quando ele estava no final da sua passagem conosco aqui, ele estava internado no hospital e alguém... Saiu uma matéria, não sei se foi na Contigo que saiu uma luz, um cinegrafista de uma emissora TV estava filmando a janela do quarto dele para ver quem aparecia na janela. E teria flagrado uma luz saindo da janela. Isso repercutiu muito. E o Gugu usou isso como matéria no programa. E o Gugu pegou perguntas foram feitas para ele na Contigo tempos atrás. O Gugu era frequentador assíduo lá de Uberaba, do Chico. Era muito amigo do Chico. E aí o Gugu me chamou no camarim dele e falou, é o seguinte, eu vou fazer uma homenagem ao Chico e eu vou mostrar aquela imagem e a gente vai confrontar aqui com padres para ver se é possível. E depois eu vou fazer uma entrevista. Eu vou ler uma entrevista que foi feita com ele na Contigo. Então, você faz, por favor, a voz do Chico Xavier, né? Mas não brinca. Porque eu vou falar, olha, vou pegar a revista e vou falar, foi perguntado ao Chico sobre
a vida após a morte. Vamos ver o que ele respondeu. Então vai entrar o teu áudio, que na verdade ele não falou, mas você vai ser fiel ao texto dele. Ok, eu fui lá, antes de começar o programa, eu fui lá para a técnica com a Iracema, que era a editora, e gravei todas as respostas. E aí quando chegou no final, que eu estava gravando, no meio se eu mordi a língua, o que foi? Eu na última resposta, estávamos só eu e a Iracema e o Edgar dentro do estúdio. Isso ao vivo. Não, gravando tá. as falas que iriam pro ar. iam pro ar. E aí quando chegou na última, eu falei, a vida, nós todos estamos aqui por uma mera coincidência, é uma passagem de tempo, e nós todos temos aqui uma missão a cumprir, que só cabe a Deus quando ela terminará. E aí era uma coisa assim. Eu errei no final. Eu não sei se eu mordi a língua, aí foi... Opa, para aí que eu caguei. E a gente gravou de novo. Só que a gente não gravou a pergunta, a gente gravou tudo de novo. Quando foi o negócio pro ar, tá, a gente tá lá, aquele momento de comoção. O Chico tava no hospital e a gente tá todo mundo ali do lado do palco. Eu era da produção, eu tô ali do lado do palco e tá o Gugu. Com os convidados lá, Padre Marcelo, todo mundo lá. E o Gugu falou, olha, foi perguntado pro Chico, não sei o quê, olha o que ele respondeu. E tava bonito pra caramba, porque tinha assim, a imagem da luz saindo da janela, o Chico do outro lado, né? E ele lia a pergunta da Contigo e entrava o Chico falando, entrava aquela imagem bonita do Chico, assim. E era aquele momento do programa, aquela época que tava a briga pau a pau com o Fausto. E vira e mexe, o Gugu cortava para ir para comercial, para mudar a atração, para fazer qualquer coisa. Eu sei que quando chegou na última pergunta, tava todo mundo da produção aqui, Iracema, Silvana, todo mundo. E aí entrou lá no seu canal, entrou, eu respondi, a vida. E para que eu caguei. Então eu falando. E aí o Gugu deu uma parada assim. Ele falou, gente, nós vamos dar uma pausadinha aqui, mas a gente já volta, não sai daí, entrou domingo. Editaram errado, e o Liminha Você tinha mandado cortar. e o Gugu saiu, mas ele sempre saía, nesse momento que ele chamava o break, ele saía do palco. E todo mundo olhando pra mim. Todo mundo sabia, todo mundo da produção sabia que eu gravei, inclusive o Gugu. Falei, puta que eu gelei, sabe quando você gela, a perna amolece, cara. Eu fui lá pro camarim, eu fiquei, puta que pariu, que merda que vai dar pro Gugu, pra mim. Imagina, né? Ia parecer que eu tava, né? Porque a ordem era, faço mais realista, não brinque, tal. A hora que entrou, ainda, minha voz ainda para que eu caguei. Eu falei, puta, meu, isso aqui vai explodir. Mas o que acontece? Mas quem que cagou de verdade? Não, o cara pôs aqui não era, né? Entrou a... A errada. Não sei quem. Pôs o áudio errado. Mas entrou Pôs o áudio errado. Entrou a Betacam errada. Né? Porque era pra e eliminar. o áudio era gravado numa Betacam. Porque você fez de novo, entrou aqui, era pra eliminar. Ou foi gravado na sequência, talvez, e soltaram o primeiro play, soltaram a primeira gravação. Porque a fita estava etiquetada, Xavier Chico responde. E eu acho que não foi pro ponto de corte, pro ponto de... Mas, assim, para resumir, ele não foi pro break por causa disso. Ele foi pro break porque o Fausto subiu com uma atração naquele instante, que eu não sei o que era, e começou a vir de trás e ia passar. Ele foi... Quando a Globo foi pra break, ele foi junto. Entendeu? E ele nem prestou atenção no que eu estava falando, porque ele estava olhando o monitor de audiência. Nem ele e nem o Magrão, que era o diretor. Os caras estavam tão loucos com o negócio da audiência que não prestaram atenção na fita. Puta, aproveita esse gancho aí. Você que tá em casa, você deve ter uma curiosidade de saber, né? Como é que é esse lance de audiência. Explica pra gente como é que dá pra acompanhar ao vivo ali, no lance da audiência, se tá subindo, se não tá, se tá bom, se não tá. Como é que funciona isso? Que eu também, sinceramente, vai explicar pra mim também, porque eu não sei como que é com isso. Em programas que se tenha a preocupação com isso, não sei se ainda existe essa guerra por audiência. A TV aberta, infelizmente, reduziu muito. Mas era... Cara, era assim... Hoje o Jornal Nacional, que é o ápice da Globo, aí dá 16, a gente dava 42, né? 40. O Fausto brigava com o Gugu, pau a pau. Eles davam 38, eles brigavam de 36 a 42. É um negócio absurdo. Diferença de 2 pontos. E ficavam escolhendo a atração. Quando acertavam uma que subia, os caras ficavam segurando. Por isso que o Gugu... fez os Mamonas cair tudo do pé de Mamona lá, porque não tirava os caras de cena, levava lá, deixava os caras em cena, fazia cantar de novo, fazia concurso, não tirava eles do palco.
E a mesma coisa fazer o Fausto do outro lado. Sim, mas como é que é esse medidor? Isso que a gente quer Fica com um saber. monitor de TV na frente É. e as TVs assinam o Ibope. Tem lá a tela de cada TV em tempo real, as colunas. Você tem Cultura, SBT, Globo, Record, Rede TV, né? Gazeta, Bandeirante, e aí vai. Elas todas TV abertas, as colunas, e você vai vendo os números se trocando ali. Ah, tá. Vai vendo. Agora, hoje eu acho que não existe mais essa guerra. Existe assim, por exemplo, você tem o Ratinho, ele sabe que tá indo bem, alguém avisa, tá, mas não existe essa neura. Entendi. Entendeu? E o Fausto e ele, disputavam que nem você vê linha de impedimento hoje, né? É a pontinha do pé, entendeu? Os caras disputavam pau a pau. Era um negócio voraz, né? E ele estava tão entretido com o negócio do Ibope que nem ele, nem o diretor do programa não estavam prestando atenção no que eu estava falando. Eles foram para break mesmo porque a Globo foi, ele subiu para break junto, como a gente diz. Entendeu? E você mandou aquele ufa gigante. Não, né? eu saí. Quando ele saiu, eu fui pro camarim. Aí depois que vieram me falar, fica na sua, que não foi nada, Aí passou foi aquele batido. alívio geral, né? Mas eu fiquei esperando vir a imprensa, né? Sei. A merda da imprensa. Porque quem tava assistindo o programa? E rolou? Ah, Não. o pessoal pega, não Então, veio. mano, não pegou. Não sei se ele falou em cima. Porque a gente pega o áudio que tá no palco ali, totalmente diferente do áudio que vai pro ar, né? Certo. Quem sabe até naquela hora já tivesse abaixado o áudio e tivesse indo pra break. Mas eu lá dentro, fade out, né? com as caixas, bicho, com Você ouviu? retorno na nítido, cara. Nítido e claro. Porque às vezes a né? gente tava escutando ali, é que nem a trilha do programa. A gente volta já e tá. Lá dentro tá aquele clima de festa e já foi pro break. E lá dentro você não sabe, no palco. Entendeu? Aí chega uma hora que silencia, abaixa a luz, aí você sabe que tá no break. Mas tinha. Às vezes já foi pro break e tinha mais alguns segundos lá para não esfriar a plateia, entendeu? Então às vezes aconteceu isso. Pode ser que só a gente ouviu. Tá. E não foi. Mas são casos, né? Interessantes. Agora conta pra gente aí, essas externas que vocês faziam na rua com o público, anônimo, né? Chegou da cagada, alguém quis bater em vocês, em alguma coisa do gênero? Na Globo. Puta, tem coisas que acontecem ali que a gente fala, agora esse cara vai apanhar. Agora, fiz- agora vai apanhar. Eu fiz pelo Silvio muito tempo e fiz pelo Faustão. E na Globo a gente tinha muitas recomendações, porque Tá. tudo podia respingar no Fausto, né? E as recomendações eram dele. Então ele pedia muito encarecidamente a maneira de lidar com as pessoas, a maneira de... E eu sempre procurava fazer o papel sendo eu estúpido, eu idiota. Sempre eu busquei fazer isso aí. Mas ainda assim, cara, as pessoas eram... O ser humano é imprevisível. Tá. E uma vez eu estava gravando na Barra Funda e eu queria saber do cara. Eu falei, amigo, por favor, o cara era gigante, cara. Eu era magrinho. Amigo, eu tô com essa clínica de gastroenterologia, sabe me dizer onde é que fica aqui? Aí eu vou virar o papel pro cara, porque eu tenho esse problema de... Eu arrotava e falava do estômago. Rua Comendador... E eu seguia arrotando. O cara, meu... Tá louco, meu? Você tá doido, bicho? O que você tá rotando na minha cara? Eu não. É que eu tenho esse problema, sabe? O cara, bicho, o cara era gigante, o cara me deu um tapa no peito, velho. De verdade. Atrás de mim tinha a câmera. A viatura ficava, a câmera ficava dentro de uma van, uma Sprinter, uma van da Mercedes enorme. E aí eu dava o meu ângulo aqui assim, para pegar o cara de frente. Né? A câmera ali atrás. E aí bicho, o cara veio pra cima. Eu, não. Quando eu fiz assim, o cara me deu um empurrão, velho. Que eu dei uma porrada lá. Eu não sei como a câmera não caiu dentro do carro. Mas vocês têm uma galera de suporte Sempre ali, né? tem. Tem que ter, né? Você Porque- tem que ter para até evitar aglomeração. Tá. A aglomeração atrapalha o fluxo. E o fluxo faz o cara perceber que é uma brincadeira. Sim. E a gente não podia armar. Não é que nem tem um colega meu hoje aí que pegadinha virou esquete, né? Você vê que nem a câmera não está escondida, mas não estou falando do SBT, mas o pessoal faz isso aí, Sim. vira esquete. Na época era tudo planejadinho, era tudo bacana. E eu que editava, então eu sabia a posição que eu tinha que ficar, que eu tinha que dar para a câmera, tudo. Mas não teve jeito não, cara. Que o cara veio, eu fui recuando tinha peru atrás, Pô, cara. mas pela quantidade de coisas que você fez, você ter um caso pra você contar, tá bom pra cacete, né? Pelo teve menos a outros, média mas eu... a mas média eu- tá bem legal, Não, né? teve outros, mas eu saía da encrenca. Sei. E aí isso fazia graça. Por exemplo, gravei ali na Marechal Deodoro de chapéu e roupão, eu era um bêbado, com uma garrafa na mão. Aí abria o farol e a pessoa ia atravessar, eu ia na frente da pessoa, entendeu? Aí a pessoa ia pro outro lado, fazendo que eu tava bêbado mesmo. E eu não deixava a pessoa Passar. passar, cara. Ali também peguei um
Puta, peguei um negão, cara. Tomou um bufete, né? Não, bufete não. O cara me deu um empurrão que eu atravessei na marra. Mas não bateu. Me empurrou, eu atravessei e ele veio na sequência, né? Então, assim, tem essas coisas aí. A gente não deixava chegar no auge. Havia uma recomendação nesse sentido de não... de levar a pessoa ao limite da paciência, mas não da violência. Pardini, justamente é interessante isso daí, como ele falou, como curioso agora também, como telespectador, quantos por cento a gente pode, dos programas que estão aí hoje, você mesmo falou, tem um amigo que faz, é fake, né? Do que está aí hoje, quantos por cento é verdade, que a gente pode rir de verdade sem estar sendo enganado, e quantos por cento é aquela novelinha mentirinha, mais ou menos, que você imagina? Bom, é assim, eu sinceramente, hoje eu não sei quem ainda usa desse expediente. Eu sei 2 ou 3 que usam. Agora sim, eu sei que dentro do SBT, eles reapresentam muita coisa antiga. Que era tudo original. Não, era original. Na raça. Original, sim. Era original porque eu vi o Ivo Holanda apanhar. Eu tava numa gravação, meio como aprendiz ainda, fui um dos caras que foi socorrer o Ivo, tomou um soco na cara. Ai. Ele ficava atrás de um cara no orelhão, assim, chupando uma laranja, e na nuca. Nossa. Mas não era, um anel que ele tinha, e a laranja era fake e cheia de água. Ele apertava aqui, o cara, desculpa, eu não vi. Aí ele lá atrás... Ele era cara de pau. Na terceira... O Ivo Holanda é impossível. Na terceira o cara pôs o telefone no orelhão, mas deu tempo de nada. Virou e bum, deu. Deu tempo de Mas nada. isso não vai pro ar, nunca foi pro ar. Foi pro ar. Não, e tinha umas que ele corria, né? Ele falava, corria, ô, produção, pelo amor de Deus, produção, segura o cara. Tem um que era engraçado, que o Renê gravou, o Renê do Café Gótico, e jogava água, tava lavando a calçada e jogava um balde de água nos caras, e aí passava uma caminhonete que era da produção, e os caras corriam atrás do Renê, ele subia na caminhonete. E a caminhonete não encrencou, cara. Ai. O Renê teve que pular da caminhonete e correr de verdade. Papo engraçado. Não, teve uma que eu fazia também, que era... a pessoa ia gravando na Benedito Calixto, em Pinheiros, e pegava o telefone, a pessoa estava no orelhão, e eu ia falando ali perto do orelhão, e eu entrava dentro da cúpula. Com a pessoa falando. Nas tuas costas, oi, fala, oi, fala aí, não sei o quê. E a pessoa começava a falar. Eu entrava no assunto da pessoa, tipo, bem, estão fazendo barulho. Agora, estão falando que estão fazendo barulho, falta educação, né? E ali, os caras, vai, tem a praça inteira. Eu falei, mas o sinal só tá pegando aqui, cara. Porque acho que o telefone ajuda, e é urgente. Aí foi, é hospital, é um minutinho só, posso falar? É rápido. Aí falei, e aí, quanto é que tá o jogo? Falei, sabe, era assim. Aí pegava, e tinha uma ideia que eu fiz, que até hoje é copiada. E na época fez muito sucesso, que eu ia com o telefone atrás das pessoas, né? A pessoa tá na banca de jornal, né? Chegava atrás das tiazinhas e falava, ei, cabelo ridículo, hein, tia? A mulher olhava a puta assim, aí eu parava do lado e ficava olhando o jornal. Então, mamãe vai levar a senhora pra cortar, viu? Porque não tá muito feia, tio. O tio falou, tá tudo. Aí a hora que a pessoa chegava e falava, não, agora peraí, vou ver. Por favor, você tem horas aí? Tem hora, a pessoa virava e já fala, então marca pra mim, umas 2 da tarde eu vou aí. Eu só vou fazer o dente de cima. Nossa. É assim, cara, sabe? Então chegava uma hora que as pessoas, perdia a estribeira. E a gente foi fazer essa brincadeira no salão do automóvel, cara. No stand da Ferrari, né? Bicho, peguei um italiano lá. Judiou do cara. Nossa senhora, cara. E ele começou a ficar vermelho. Aí o diretor falava assim pra mim, vai lá que tá rendendo. Não, peraí, dá uma pausa, eu vou apanhar. O cara vai me pegar de porrada aqui. Maguila, cara. Maguila, que eu fui entrevistar o Maguila quando ele lutava, e tinha o ginásio dele era na casa dele, em Arujá. E aí eu sentei do lado dele, comecei a provocar ele, falar como é que é o nome da mulher dele? Não lembro agora, mas... Irani, né? E ela era a nossa cúmplice, né? Tá. E quando eu cheguei lá pra gravar, ela falou, só não força muito, que hoje ele recebeu notícia aí do Fernando Vale, ele tá muito nervoso. Aí eu falei, a Lucimara que tava dirigindo, Lucimara Paris, eu falei, Lu, vamos deixar pra outro dia? Falei, não, Pardini, aí que Lucimara Paris é aquela do Faustão, né? Dirigiu o Faustão há muito tempo. Então, essa época eu tava no Faustão. Aí eu cheguei, bicho, a hora que a Irani falou que eu fui fazer um repórter português lá. A hora que eu entrei no ginásio, que ele tava socando, não sei como é que chama, aquele saco de areia, pem. E ele viu eu entrando, ele abraçou o negócio assim, parou assim, cara. A cara de puto, sabe?
Eu falei, e agora? Aí a Lucimara falou, vai, Pardini, vai. Aí eu fui mancando, assim cara. Aqui, ó. Vai malandro. Eu fui mancando. Ponto e vírgula. Não, e aí eu sentei lá, cara, sentei pra fazer a entrevista e a Lucimara fala da Irani, fala. Eu falei, escuta, mas já que aquela vossa mulher tem uma bonita mulher pra um lutador pesado que nem ti. E ela é muito. E a Lucimara, vai, ele tá ficando puto, tá bom. Aí fala, é bonita, mas só quem pega sou eu. Viu? É só quem come aço sou eu. Você não vem com fuleiragem aqui do meu lado, não, porque. E com as luvas de boxe, né? Ele não tirou a luva. Ai. E é do meu ladinho, assim, todo suado. E a Lucimara, Pardini, passa a mão na perna dele. Pô, aí não, né? E eu falava, não. E ele, não quer, rapaz. Eu falei, não. Eu ia perguntar uma coisa, mas, cara. Tá. Aí eu sei que quando ele foi pro Fausto, passou a pegadinha, o Fausto chamou ele no palco. Aí o Fausto falou, pô, como é que você deixa um puta de um pentelho desse aí? Eu falei, rapaz, eu até pensei em dar uma porrada nessa. Eu tava nervoso lá, eu tava aperreado com problemas lá de casa, problema de família, problema lá de luta, né, de dinheiro. Aí então eu falei assim, que porra que é aqui? Dentro da minha casa, falei, o cara barbudo de óculos, com um negócio da TV portuguesa. Falei, que porra é essa aí? Aí o cara veio bancando, né, meu? E veio bancando, todo saindo todo meu lá, falei, coitado, isso daí tá fazendo o trabalho dele, né? Se não é uma porrada de cara, eu vou matar ele, vai ficar ruim pra mim ainda. E ele imita uma grila ainda, né? Esse é o Pardini. Não apanhou porque chegou mancando. Não, né? porque eu cheguei mancando, senão tinha lá. Pô. E a Lucimara fala, vai, Pardini, passa a mão na perna dele, fala que ele tá um tesão. Falei, não. Agora tem umas assim que são bem marcantes, né? Aquela do Paulo Altran é sensacional, mas você já contou em outros podcasts. Nossa, aí mas também. é um clássico, né, cara? Clássico. Pra mim foi a coisa. Acho que se não foi a coisa mais importante, foi uma das coisas mais importantes. Porque quando eu cheguei lá na Globo, era proibitivo brincar com o Global. Existia uma plástica ditada pelo Boni, uma preservação da imagem, tá certo. Sim. Aqueles caras que apareciam sempre rindo, simpáticos, Tony Ramos, Paulo Altran, Tarcísio Meira, Francisco Coco, não podia aparecer puto na TV. Eles eram ícone de simpatia, de Sim. galã. E aí quando o Paulo Altran era a maior expressão viva do teatro. Do teatro, né? Um cara que foi do teatro pra TV, era um ícone, era um deus. Era ele e a Fernanda Montenegro, né? Eram os deuses. E aí quando eu fiz a primeira brincadeira com o repórter, que foi com o Tony Ramos, o Manga não deixou pôr no ar. Ele falou, não, ficou ótimo, mas espera que nós vamos fazer mais. E aí, em vez de fazer o repórter português, eu fiz o repórter desinformado com o Paulo Altran. Mas eu fiquei com muito medo, porque eu ia dirigir. Eu não ia fazer. Eu tinha dado a ideia de fazer com o Paulo. Aí quando teve a reunião nossa semanal de produção, o Carlos Manga falou, olha, tem uma ideia boa, eu tenho uma notícia ruim e uma um pouco pior para te dar. Eu falei, tá bom, então fala a notícia ruim. Ele falou, aqui nós falamos, desculpa, eu não vou falar os nomes dos artistas, porque eu acho chato. Mas eram pessoas que estavam no auge lá, Globo, atores. O Manga falou, olha, falamos com fulano de tal, não quer fazer, com o Paulo Altran. Falamos com o Ciclano, o cara que estava na novela das 8, na época, não quer fazer. Falamos com o Beltrano, não quer fazer. Então, e eu não vou perder a ideia de fazer com o Paulo Altran. Aí eu falei, então você vai fazer e a Lucimara vai dirigir. Eu falei, eu não queria fazer com o Paulo Altran. Porque, essas pegadinhas, eu tinha a minha linha de raciocínio. Eu tinha que sentir o momento do começo, do meio, do fim. Eu pesquisava o que eu não devia falar, que aí eu falava. E o que podia tirar a pessoa um pouco do sério, da rotina. Eu pesquisava isso, mas era improviso. Não é um esquete que você vai com o texto pronto. Você ir com improviso para um Paulo Altran e ter a obrigação de não perder a gravação e de finalizar bem, cara. Então, muita eu acho que responsa, foi o maior desafio da minha vida, assim. É tipo o cara marcando o Pelé, sabe? Você tem que tocar no meio das pernas do Pelé e fazer o gol contra o Santos. Entendi. E deu. Mas deu graças à minha preocupação, porque eu estava com medo. Eu estava nervoso em cena. Isso ajudou o personagem. Porque eu pegava o microfone, cara, eu enfiava o microfone quase na boca do Paulo. Assim, tem até uma hora que ele fala, escuta, mas você não pode enfiar o microfone na minha boca. Você tem que assistir outros grandes entrevistadores, o Jô, a Maria Gabriela. Eu falo, mas eu não tenho TV, seu Paulo. Ele fala, não tem TV? Porque eu falava para ele que eu estava fazendo estágio de jornalismo e essa faculdade ia me dar uma bolsa.
Ele falou, você está estudando jornalismo? Não tem TV. Não tem TV? Eu falei, quase não assisto TV, seu Paulo. Nossa, mas você tem que aprender. Aí eu falei, bom, vamos lá. Estamos aqui ao lado do senhor Paulo, este grande... O que o senhor faz mesmo, senhor Paulo? Aí ele fala, não, pera um pouquinho. Aí lembrei, bom, estamos aqui ao lado do seu Paulo... caramba, é Paulo do quê? Aí ele falou, Teixeira. Paulo Teixeira. Aí ele começou a ironizar, começou a ficar puto. Ele entrou no clima, né? Entrou, e aí eu falo, tá bom, estamos aqui com o seu Paulo. Aí ele fala, Altran, querido. Altran. E aí, cara, ele tinha feito uma peça chamada Solnes o Construtor, era um monólogo. Eu assisti a peça inteira no Cultura Artística, lotado, para entrar no clima, mesmo assim entrei nervosíssimo. Ele entrou para dentro, tomou banho, a irmã dele era a nossa cúmplice, e ele voltou pro palco. Eu estava muito nervoso, mas eu falei, não posso perder. E aí eu fui fazer, eu falava assim, escuta, tudo que eu sabia que ele nunca fez, eu perguntava, e aquela sua coleção de gravatas? Ele nunca usou gravata. Nunca usou gravata. Ele fala, gravata? Eu não uso gravata, rapaz. Famoso por não usar gravata, não. ele já perguntou da coleção. Eu falei, não, mas eu tenho aqui... Mas o senhor jogou futebol, né? É um repórter desinformado, então. Aí jogou futebol. Eu falei, joguei. Joguei no Palestra Itália, joguei no Flamengo, no Fluminense. Tem que diversificar, né? Ele falou, a palavra do momento é diversificar. Aí eu falei, tá bom. Aí não sei o que, teve uma hora que ele falou, olha, rapaz, olha, quem te mandou aqui tá de parabéns, ouviu? Ele falou, tô me sentindo ofuscado com o seu brilho. Ai, que brilho! Aí eu falei assim, São Paulo, tá bom, desculpe, posso fazer só mais uma pergunta? Eu ia finalizar. Ele bateu na minha perna e falou, olha, desculpe, mas não dá, viu? Não dá. Aí ele levantou e falou, eu tava aqui, olha, eu ainda tô arrepiado, fiz um espetáculo para 700 pessoas, vim aqui te atender com a maior boa vontade, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu faço, e você vem me falar que o teatro é uma bobagem, que eu tenho que jogar futebol, realmente... Eu falei, me dá só mais uma chance, por favor, a última. Vai, 3, 2, 1, eu olhava pra câmera e falei, põe pra gravar. Aí fala, estamos aqui ao lado do senhor Paulo Altran, enciclopédia viva do teatro, esse monumento das artes, maior intérprete vivo de Shakespeare, fez, entre outras peças, Macbeth, Rei Lear, não sei o quê. Aí tem uma hora que ele fala assim... Como assim? Como é que você sabe tudo agora, né? Mas como é que você sabe? Eu falei, não, que eu não sou tão burro assim, eu não sou tão... Eu falei, meu nome é Oscar Pardini, e o senhor não está falando para o estágio de faculdade. O senhor está no Domingão do Faustão. Ele fez assim, mentira. Aí ele me deu, tá, seu cretino! Foi muito legal, foi muito bacana. Que legal. E eu me senti muito lisonjeado, porque me elogiou, né? Aquilo para mim elogiou pro Fausto, que ele se surpreendeu, né? Pô, ser elogiado pelo Paulo Altran no improviso. E a mesma coisa foi com o Tony Ramos, que foi a cena que vocês viram aí, que ele ia fazer uma peça. E aí eu fui Essa lá... que você batia nele? Que batia na perna. Estivemos aqui com este grande ator, senhor Antônio Fagundes. Ele fala assim, não, até gostaria de ser o grande ator, mas eu sou o Tony Ramos. Ah, tá bem, senhor Tony Ramos. Aí falava a peça errada. Ele achava que ele estava falando para Portugal. Falar português é burro mesmo, né? Os caras imaginam. Não, mas eu me fazia de idiota. Sim. E aí o Tarcísio e a Glória também. Interrompiu um ensaio dos dois. Entrei de português, não tinha nada a ver, cara. Português ruivo com rabo de cavalo. Aquela do Herbert Viana você fez pelo Faustão também? Do Herbert Viana... Ou foi no SBT? Foi, aquela do CD foi Pirata. Pelo Faustão, foi pelo Faustão. Aquela também é sensacional. O Herbert estava lançando o CD, foi na Jovem Pan, e embaixo tinha uma loja da Galeria 2001. Não, Galeria 2001 não, Galeria do Winston Churchill, na Paulista. E aí eu combinei com o divulgador dele e fiz um cara meio bicho grilo total, camiseta hippie. Era uma loja de discos e só tinha os discos do Herbert Viana, do Paralamas. Todos falsos. Tudo pirata. Tudo pirata. Olha, era tudo CD nas prateleiras, tudo CD, xerocado em preto e branco. Poxa, pra mostrar que era pirata mesmo. Aí eu abri o CD, tinha uma faixa gravada. Aí o cara desceu com ele, porque o cara falou, tem um cara que só vende teu trabalho aqui, e ele quer ter o autógrafo. Aí o Herbert Viana desceu, Sim. entrou na loja. Aí eu falei, ô Herbert, você pode assinar pra mim aqui, cara? Aí ele falou, porra, que esses discos aí, velho? Eu falei, não esquenta não, meu. Você não tá tomando rolé de direitos autorais. Aí fala assim pra ele, é pirata, é cópia, ninguém sabe. Ele falou, não, peraí, pô, mas isso aí é um manual do Scroque, cara.
Eu falei, não, é que você assinando... Aqui, ó, aí eu abri e mostrei pra ele, tá vendo o CD? Ó, aqui, ó a marca. Tem só uma música aqui. Então o cara leva autografado, pá! Nem vai reclamar. Bom, a hora que ele vê que é uma música, é legal pra você, né? Ele não vai te denunciar, pirataria, nem eu. Se autografou, pensa a promoção que vai te dar. E pra mim também. Eu só vendo seus discos. Ele fala, não, meu, mas isso aqui é um manual do Scroc, cara. Porra, você quer que eu assino... Você tá vendendo disco pirata, isso é crime. Você quer que eu assine o meu disco? E o divulgador dele fala, calma, peraí, meu, vai ser legal. Como legal, cara? O cara era meu cúmplice, né? Aí teve uma hora que eu falei, meu, não fala comigo, eu tô indo embora. Ele começou a bater boca comigo e aglomerar a gente na porta da galeria, claro. Viram que era ele, né? Claro, né? E aí, bicho, aí ele falou, eu ia atrás dele e falou, vambora daqui. Eu falei, não, Herbert, ele encostava, tira a mão de mim, cara. Ele era fortão. Não, por favor, tira a mão de mim, cara. Olha, e me ameaçou. Aí eu tive que finalizar pra ele não ir embora, né? Não sei o que, tá, olha lá, que você tá na pegadinha do Pode ir embora e pode apanhar também. Lógico, né? Aí ele olhou lá tinha um espelho no fundo da loja, ele foi lá e fez assim. Se Fausto. E o Fausto, quando era uns caras muito icônicos, assim, Leandro e Leonardo, Herbert Viana e tal, a gente fazia pegadinha, no dia de passar ele chamava o cara no palco, né? Sim. O da Dercy, ele chamou a Dercy também? Ah, chamou. Puta, da Dercy é foda. Dercy Quase tomou uma bengalada também ali. Não, a Dercy foi muito louco, cara, porque a Dercy vinha para São Paulo fazer o show, ela tinha no Hotel Crown, lá embaixo na Augusta, um quarto decorado para ela, porque o dono do hotel era apaixonado por ela da época que ela, Renata Fronzi, Lolita Rodrigues e Virginia Lani mostravam as pernas, faziam um teatro de revista revista no Cassino do Walter Pinto, no Rio de Janeiro, e Cassino da Urca. E o cara era apaixonado desde sempre por ela. E esse quarto era dela. E ela fazia em São Paulo uma temporada Dercy de cabo a rabo, no Teatro Bandeirantes. Ela voltou do teatro, eu era o novo gerente do hotel, com a cumplicidade da filha. Dei a chave para ela, ela foi pro quarto, a chave não abriu. Evidentemente ela ligou na portaria, eu subi. Aí a chave não abria. Eu falei, desculpe, minha senhora, esse quarto não é seu, a chave não abre. Ah, não é mesmo? Ah, abre essa merda aí, vai. Ah, quem é você? Eu falei, não, eu sou gerente novo. A minha obrigação é atender bem a senhora. Ah, tá atendendo muito bem. Não é meu. Não, se fosse eu ia... Aí, bicho, começou, né? E a filha, calma, mãe. Ah, calma, não sabe nem quem eu sou. Eu falei, peraí, já tô conhecendo a senhora, hein? Ela odiava não ser reconhecida e ela era desafeto da Nair Belo. Tô reconhecendo a senhora. Ah, tá. A senhora não foi inspetora de aluno aqui do Colégio Dom Pedro? Foi inspetora da sua mãe, porra. Abre essa merda aí. Abre aí. Eu falei, não, agora eu lembrei da senhora. A senhora é comediante? Sou. Ela segurou na minha. Sou comediante, sou. Nair Belo. Nair Belo é a puta que pariu. Abre essa merda aqui. Eu sei que ela tá. Ela falou, a senhora não grita, por favor, que são mais de 10 horas da noite, a senhora tá com essa saia aí. E ela usava uma mini saia. Eu falei, os hóspedes vão sair, vão ver a senhora com as pernas de fora, com essa idade. Ela não podia ser chamada de velha. Eu venho assim porque eu dou pro dono do hotel, entendeu? Eu dou a bunda. Agora abre essa merda aí, vai. Abre. Fica calma que a senhora tá idosa. Senta um pouco aí, descansa que eu vou pegar. Aí eu desci pra trocar a chave, ela ficou sozinha com a câmera gravando. E ela andava com a bengala. E falava sozinha. Idosa, Nair Belo. Ela fazia assim com a bengala, né? Vou pegar essa filha da puta. E reclamando sozinha, né? Nossa. E a hora que eu dei o desfecho, que eu subi tudo, que eu falei, senhora, é que a senhora tá na pegadinha do Faustão? Tinha uma portinha de quarto em frente, com uma janelinha de vidro. A câmera tava atrás. Eu falei, é que a senhora tá na pegadinha do Faustão? Tô nada. Aonde? Eu falei, aqui, ó, vem cá, vem ver a câmera. Ela foi e viu a câmera. Aí ela falou, prometi pro Boni que não ia mais falar palavrão, agora eu tô fodida. Sensacional, essa é icônica também. Era a época que ela tinha caído de um carro alegórico e tinha quebrado a bacia, e ela andava de muleta. E tinha tirado o peito no sai de baixo. Nossa, e tava uma puta polêmica. E aí o Boni chamou ela e falou, por favor, dá uma segurada. Uma chincha, né? E ela falou, agora eu tô fodida. Aí foi. Que ela era contratada da Globo, né? Ela era contratada. Que legal. E Pardini, o que você acha do humor atual, dessa dificuldade, né? Porque eu acredito que pro humorista tá bem mais difícil trabalhar do que lá nos anos 80, 90, chato pra cacete, muito mimimi, todo mundo lacrando todo mundo.
vocês têm que pensar 3, 4 vezes num desfecho de uma piada ali. Sabe o por que é conta ruim, de- cara? É ruim porque... De não ofender ninguém, entre aspas, né? Porque... O mundo não é complicado, o ser humano é complicado. Tá. O ser humano torna o mundo complicado. Porque hoje a gente vive num tipo de sociedade pressionada pelas suas dificuldades, pelas suas obrigações, pelos seus dilemas, pelos seus traumas, dramas, problemas. E você está sujeito a cumprimentar o cara fala para você, bom dia o quê? Vai se fuder. Você fala, bom dia, o cara é capaz de parar, ficar olhando na sua cara e ir embora. Então hoje tudo suscita a possibilidade de você tomar uma invertida. Você não precisa ser infeliz na piada, mas basta o cara interpretar mal interpretado. Entendi. Eu posso brincar com alguém sem a mínima intenção. Meu amigo, boa noite, tudo bem? Você que veio com essa bela mulher, você que é muito bem casado, o cara pode se sentir ofendido, vai que não é a esposa dele e tá o amigo do lado. Hoje tá tudo assim, Tá cara. difícil, né? Eu não faria por dinheiro nenhum, não voltaria a fazer pegadinha. Olha, eu trabalhei pro Gugu, pro Silvio, pro Fausto, fazendo brincadeiras com câmera escondida. E dirigindo outras pessoas. Dirigi Tiririca, dirigi Reginaldo Rossi, enfim, fiz um monte de coisa. Eu não faria hoje. Tenho medo, cara. Sim. Por dinheiro nenhum, eu brincaria com as coisas que... Por exemplo, eu fiz uma brincadeira na Barra Funda que eu era um mágico. Era um argentino do Paraguai, charlatão. Então eu tinha os meus combinados ali em volta, que eu falava, ele é um mágico sensacional, diretamente da Argentina, eu tinha um negócio que era que nem um coador de café gigante. Ficava num tripé. E tinha uma batuta. Dame cá 10 reais, quem tem 10 reais? E vinham os meus H. O cara me dava 10 reais, eu punha, ele batia, pum, eu falava uma palavra mágica, pimbola, pingala, bimbola, repete aqui. Aí o cara repetia, pum, pum. Aí eu fazia assim, enfiava a mão no saco, ou pedia pro cara enfiar. E tirava 100 reais, palma! E o cara ia embora com 100 reais. Entendeu? Chegava pro outro e falava, dá cá, quem tem aqui uma bituca de cigarro, E aí o cara vinha com uma bituca de cigarro aceso, ele apagava, também era meu, né? Jogava. Atenção, repete a palavra. E fazia o cara repetir. Não está pronunciando bem. Repete a palavra, repete. 1, 2, 3. E porta a mão. Aí eu levantava o fundo do negócio assim, porque tinha um fundo falso. E saiu um relógio. Um relógio de ouro! Parabéns! Tudo aplaudia e tal. Aí vinha assim, imagina o que posso fazer se me der uma abotoadura, me der um relógio, me der qualquer peça de tu vestuário, no que poderia transformar? Aí teve um cara que veio e pôs o relógio. Pá. Entendeu? Aí eu, fala a palavra. Aí viu o cara, o rapo. Opa, eu fechava. Eu volto amanhã. Não, meu relógio, não, a fiscalização. E nisso aí, bicho, procura. Aí o cara enfiava a mão, não tinha o relógio, entendeu? Não tava lá o negócio. Eu volto amanhã, porque às vezes esse truque de magia desmaterializa, precisamos concentrar. Que desmaterializa, mano? Meu relógio. Esse cara vinha, bicho, entendeu? E o Fausto cagava de rir. Então, assim, eu não faria isso hoje. Eu encontrei o Bola um tempo atrás, do Pânico, e perguntei também, né, se existia a chance do Pânico voltar na TV. Ele falou, imagina, pra quê? Pra gente ir todo mundo preso? Vai todo mundo preso. Aquele tipo de humor agressivo que eles faziam, né, era meio pesado até, eu acho, até exagerado. Era em cima, tinha muita coisa de um programa chamado Jackass. Jackass, exatamente. Mas, e assim, todo mundo preso hoje, né, do jeito que tá. Então, mas escuta, como é que ficariam os Trapalhões? Que era um humor totalmente inocente, mas tinha o Zacarias, que iam dizer que estavam tripudiando em cima da opção dele, sexual, iam dizer que estavam denegrindo o Mussum. Questão de racismo. Como é que ia ficar o Jorge Lafon na praça? Então, veja, não é questão de vocabulário, mas é questão de interpretação. E eu digo isso sempre, vou dizer aqui também, eu acho que o grande problema do preconceito somos nós. O preconceito está na pessoa, ele não está numa atitude necessária. É claro que o politicamente correto reeducou coisas que você não pode sair fazendo piada com câmera de gás da Segunda Guerra, você não pode sair fazendo piada com um cara que tem uma doença, não vamos nem citar doença. Eu acho que tudo tem um limite, acho que, mas fora esse mínimo por cento, sabe? Você não pode ficar tripudiando um cara porque ele é negro. Não pode, não deve, jamais deveria.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se criou a indústria do oportunismo em torno disso, né? De tudo virar um problema, de tudo... Virar um processo. E o cara dizer que você fez de má intenção e você ter que provar que não houve intenção. Eu só queria apontar uma coisinha assim. Por exemplo, mas o seu humor, por tudo que você falou aqui, por tudo que você já fez, é um humor família, né? Então a gente ouvia Barnabé no passado, é um humor família. A única coisa que eu, por exemplo, me pontuando tudo isso, eu como público, o que eu não concordo é com esse um comediante que acabou de ser cancelado aí e tal, até de um programa mesmo, saiu do programa lá, que ele realmente tripudiado em cima de tudo que você falou, em cima assim dos negros, das opções sexuais, em cima de menino com, como é que chama, hidrocefalia e tudo mais. E aí o pior é que ele ainda tenta se explicar dizendo que ele tem que fazer, que é uma opção, que as pessoas vão se quiser. Eu acho errado. Mas sabe o que E você, que é? por exemplo, você prefere não fazer, para não ofender. Se o mundo mudou, então você muda junto, que é o que Mas você eu, fez. eu acho que o Pânico o fez, primeiro né? conceito é o bom senso. Eu não E esse brincaria rapaz acho jamais. que não tá tendo. Eu não brincaria jamais com uma câmera de gás, com uma tatuagem de um judeu. Sim, é o que alguns fizeram e acham que está certo. Não isso que eu tô brincaria falando. jamais com uma Isso criança terminal. É bom porque me incomoda. Exato, Se não uma incomodar o público, mesmo. Isso, ela me incomoda. muito bom. O que você não fala na frente, por exemplo, da sua mulher, do seu filho? Você vai falar na frente do filho dos outros. Por quê? Exatamente. Então, é aquela coisa assim do respeito que quando a gente não quer algo que nos incomoda, você não pode colocar. E quando você acha que algo não te incomoda, mas você pode falar, aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Agora, nesse caso desse colega que você falou, que eu sei quem é, acontece que tem um outro lado, porque ele é bem conhecido. E as pessoas que vão ali são adeptos dessa linha de... É como você Horácio chama, é como né? você falar que as pessoas lá atrás, antes da Revolução Francesa, se reuniam na praça para ver o cara ser decapitado. É ridículo. Mas sabiam que ia ver o cara perder a cabeça na guilhotina? Não adiantava o capelão subir lá, e o carrasco, e benzer, e o cara chorar, e a cabeça do cara ia cair no cesto. Como lá antes, na época de No Cristo... Coliseu, né? O Coliseu, ela matava os cristãos. Matava os cristãos, e na época de Cristo, que apedrejava as mulheres em praça, matava na pedrada por heresia, as pessoas iam sabendo que ia acontecer. Para ver aquele espetáculo, para dar um espetáculo, né? E a gente vê que Então horrendo, né? isso não é novo. As pessoas se deixam atrair por coisas angustiantes, ou por coisas conflitantes, ou por coisas polêmicas, e assim é a vida. E aí existe o lado proibitivo, mas existe o lado opcional de cada um, né? Que tem pessoas que vão atrás desse tipo de coisa aí. Como existe o sadomasoquismo no sexo. Se você puser uma cena de sexo, a pessoa se cortando, ou fazendo coisas que eu nem vou falar aqui, escatológicas na TV, cara, vão tirar a TV do ar. Entendeu? Mas tem gente que Vai atrás. que vai atrás desse Atrás tipo de daquilo. coisa. Vai atrás da internet. Então, mas não deixa de ser errado, né? Mesmo que tenham quem Está vá errado. atrás, está errado. E é disso que a gente está falando. Por exemplo, você faz um humor correto, de todos os seus tempos, de lá até hoje, família. E assim, é a minha opinião, tá? Obrigado. E esse que está errado, eu sou contra. Então, eu não sou contra o humor. Eu sou a favor do humor família, o humor de verdade, o humor alegre, sem ofender ninguém. E acho que está errado o humor ácido, que já tem até nome. Eu prefiro muitas vezes fazer uma coisa inocente do que apelativa. Porque o inocente, se ele não agrada, ele não compromete, né? Exato. Entendeu? E o outro quer agradar. Eu Mas- digo uma coisa para você assim. Você passa todos os dias em frente a um rio, um Tietê. Você passa ouvindo música, olhando o trânsito, escutando o noticiário, ou mesmo no silêncio pensando na sua vida. Quando é que você vai olhar para o rio? Quando é que você vai comentar do rio com alguém? É quando tem alguma coisa ruim no rio. Entendeu? Deu enchente, tem um sofá, tá vazando bosta, subiu, inundou. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, quando as coisas transcorrem na normalidade, elas tendem a não chamar a atenção. Então, Isso é às verdade. vezes você fica com ímpeto de, pô, tenho que dar uma apimentada aqui. Às vezes você quer provocar uma reação, você quer provocar, quer ter um elemento catalisador no teu texto, na tua reação, né? Mas eu me policio muito nisso. Às vezes eu prefiro o cara falar, que puta coisa sem graça, que não vai me queimar. E uma coisa ruim que você vê, uma coisa da rotina que você vê, você não lembra, mas uma coisa ruim você não esquece mais. Se você vai para tua casa todo dia, se eu te perguntar a cor do poste que tem do lado da sua casa, você não vai saber. sabe.
Mas se um cara for atropelado na sua frente, você não esquece nunca mais. Se tiver um buraco grande lá na rua, você vai lembrar e avisar para as pessoas. Então, as pessoas, lamentavelmente, marcam os fatos do mundo e, sobretudo, outras pessoas, pelas coisas menos favoráveis. Você não ouve uma rodinha de empresa, isso parece palestra, mas você não ouve uma rodinha de empresa, as pessoas se reunirem para... Você viu? Gente, vem cá fazer uma fofoca para vocês. Você viu como o Vadão e o Júlio são legais, cara? Pô, os caras são honestos, trabalhadores. Não, mas fala baixo. Mas não é. Pô, os caras chegam todo dia no horário, os caras não atrasam, os caras não falam mal de ninguém, os caras não erram, cara. Como é que... Não, fechou a rodinha para falar mal. Presta atenção nisso aí. Então, assim, você não vê um fato... Você não vê uma pessoa... É raro você ver uma pessoa sendo comentado simplesmente porque ela não fez nada de errado. A gente tem um programa de empreendedorismo, tem uma pesquisa real, que é para os comerciantes, todos tomarem cuidado, porque quando um cliente ele sai satisfeito, ele espalha para no máximo 1, 2 pessoas. E quando o cliente sai insatisfeito, ele espalha para de 7 a 14 pessoas. É mesmo? Então o mal realmente se propaga mais, a notícia ruim. Eu vou dizer para você uma coisa que eu tenho para minha vida já há muitos anos. Eu não me preocupo nem um pouco, porque tem gente que erra tentando tentando acertar. Pegando uma carona algo que deu resultado, ou tentando ser melhor que alguém, aí vai lá e critica a pessoa, ou vai lá e dá pau na pessoa, vai lá e julga. Eu acho que ninguém é ninguém para julgar ninguém. E eu acho que o grande desafio de qualquer bom profissional, de qualquer segmento, literatura, música, dança, comédia, cinema, engenharia, medicina, o grande desafio do ser humano é ser melhor do que você mesmo todos os dias. Isso é a coisa mais difícil que tem. Você fazer algo diferente do que você já fez até agora e que você acredita que vai dar certo e lutar para aquilo dar certo. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação. Eu não tenho a preocupação, por exemplo, de ficar todo dia gravando uma coisa nova para pôr no Instagram, gravando negócio para preencher, ou vendo que o outro fulano de tal fez para eu fazer algo parecido porque deu certo lá. Não. Eu quero fazer uma coisa que seja legal, cada dia mais legal para as pessoas. Então, por exemplo, às vezes o Silvio Santos é carro-chefe, mas eu confesso que eu estou cansado de fazer. Mas se eu for fazer um show de gente que me conhece e não falar nem um boa noite com o Silvio, decepciona. Mas para mim, eu já gostaria de não estar fazendo, entendeu? Com todo o respeito, que eu tenho até o microfone que eu ganhei dele. Para mim, o maior cara da TV é o Chaplin no cinema, Pelé no futebol, Silvio na TV. E acabou. Aí você fala, mas como apresentador, como tudo. Porque você consegue, o SBT teria surgido sem ele, você imagina, ele está parado agora, ele está mais parado, mas você imagina o SBT sem ele, sem a imagem dele, não teria existido. Verdade. Ele não é um apresentador, ele é tudo que um cara pode ser. Ele apresentou, criou quadros, criou programa, dirigiu programa, pôs no ar, tirou, administrou, e ele ia pessoalmente lá na Antártica, ia lá na Brahma, ia na Nestlé. Porra, imagina, o Silvio Santos entrar na Nestlé, o cara não vai fechar o negócio com ele. O Silvio Santos está aí, entendeu? O cara se tornou uma referência de venda, de audiência, de criatividade, de empatia, procurando ser melhor do que quem? Do que alguém? Verdade. Melhor do que ele mesmo. Do que ele mesmo. Dia. Muito bem. Então é isso. Pardini, a gente vai encerrando hoje aqui, já vai ficar o convite no ar aí, eu quero que você volte uma outra hora. Aí a galera aqui. fala assim, né? E acho que a maior preocupação do convidado do Jô era terminar o programa e não escutar o ar da galera, né? Você lembra disso? Eu lembro. É sinal que a entrevista foi Foi legal. ruim. Verdade. E, pô, já fica o convite. Então, a próxima vez que você vier, eu quero trazer o Cadico aqui junto, que é um grande amigo meu. Você que não conhece o Cadico, é um grande amigo meu, DJ, trabalhou com o Pardini muitos anos na Jovem Pan. E eles têm histórias hilárias para contar, que não deu tempo. Hoje, infelizmente, o nosso tempo está curto. Verdade. O Pardini tem muita coisa legal para contar ainda. Porra, histórias assim do Arco da Velha, que, porra, só ele mesmo contando para ter graça, porque não adianta outro contar, entendeu? As histórias, pô, já ouvi de todo mundo o negócio do peixe, mas tem que ser você contar, entendeu? Tem que ser você contando. Eu conto na próxima. Senão não tem que graça. bom. A galera do próximo podcast já tá tudo lá do outro lado do aquário, tá todo mundo olhando pra gente. Eu só aqui. lamento, cara. É assim, o pessoal fala as histórias do café e tal. Não é que a gente mudou, que a gente desacelerou. É porque o meio rádio, infelizmente, desacelerou. Sim. O meio TV desacelerou. As prioridades hoje são outras.
Você vê grandes ícones da interpretação, da comédia, de tudo, sendo desligados. A gente não sei que fim eles vão ter. Mas, por exemplo, Fernando Montenegro tinha que ser patrimônio da TV, né? O Golias, se tivesse vivo, ele tinha que ter uma plaquinha de patrimônio na bunda. Sim. Ele não podia. Ele nem que fosse conselheiro. E essa cultura não tem mais. Então, o mundo, os valores mudaram muito. A inversão de valores praticamente tomou conta. Os meios. Então, assim, estou só falando isso porque às vezes as pessoas ouvem essa história e falam, pô, nunca tinha ouvido falar. É porque o meio desacelerou, né? Uma série de acontecimentos, não só meu, de outras pessoas. O mundo tomou outro rumo. Hoje você tem que contar piadas que sejam fáceis, imediatistas, curtas, entendeu? Perfeito. E eu acho assim, minha filosofia é que eu digo para todos que ser artista é a arte de você saber dividir com o seu público o que há de melhor em si mesmo. Mas se você não tem o veículo, fica difícil. Quantos programas de humor tem na TV? Né? Poucos. Então, eu pergunto para você que está em casa, se você tem filho adolescente, ou tem irmão adolescente ou jovem, que programa TV aberta eles assistem? Verdade. Né? Muito Então, bem. tá tudo muito pulverizado, tá tudo muito espalhado, né? Mas, enfim, as pessoas que estão fazendo suas artes, eu desejo que consigam viver delas cada dia mais, da música, da dança, da literatura, do cinema, da poesia, do recital, do que for, que a arte não pode parar, né? O Brasil já é tão pobre de cultura, e vocês que sentirem falta de humor, de música, vão buscar, pelo menos tem esse lado bom. Hoje você tem a fonte, tem onde buscar, e um dos lugares é aqui. O Play Podcast, toda sexta, às 7 da noite, não percam, porque eu estou falando isso porque eu adorei estar aqui com o Vadão, bom, fico feliz, com muito o Túlio. feliz. Foi um papo muito gostoso. Queria agradecer você também que esteve aí do outro lado. Tem Aí, muito mais papo para a gente bater, eu Tem. tenho certeza, tem muita coisa bacana. E eu quero que, pô, antes da gente encerrar, que você se despeça aí da nossa galera fazendo o seu principal personagem. Tá bom. E antes dele fazer o principal personagem, eu quero agradecer aqui, porque vamos fechar com ele, né? Bora. Então deixa eu falar antes para fechar com você, para ser de chave de ouro. Quero agradecer o convite, Vadão, foi uma honra estar aqui com vocês nessa mesa, com o Oscar Pardini, que eu já Obrigado, era fã, cara. agora sou fã dobrado, porque metade das histórias eu não conhecia. Assim, o quão grande você foi ali, ao lado de Gil Gomes, ao lado de Gil Soares, de tanta gente. Né? Eu conhecia a época do Café com Bobagem e outras épocas mais. Parabéns pelo Obrigado, ícone que você é aí no humor. Uma honra ter participado dessa mesa. Vadão, E eu obrigado aí conheço pelo convite. muito mais que ficaram de fora. Exatamente. Infelizmente, por conta do tempo, ficaram de fora. O seu projeto novo aí que você está fazendo, você também está criando o seu podcast. o podcast voltado para a qualidade de saúde. Depois a gente Exatamente. fala Queria no que ar. você falasse mais depois sobre isso, numa Tá bom. próxima oportunidade. Mas eu queria que você se despedisse, né? Dessa galera que nos acompanhou até Tá agora. bom, tá certo, de uma vai. forma, né? Que todo mundo te eu conhece. quase não apareço mais porque eu fico em casa de pijama, tá ouvindo? Mas eu passei a TV para Patrícia, eu passei para Daniela Beirute, eu passei para Rebeca, eu passei para Silvinha, agora eu fico... Tô nem aí. Agora a música vai mudar, é Silvio Santos, nem aí, lá. Eu tô fazendo e andando, minha casa tá marrom, o chão todo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você conhece o Instagram do Pardini? Sim. É muito bom o Instagram do Pardini. É um Instagram diferente que, em vez dele ficar... Ou ele é muito burro ou ele é muito inteligente. Porque em vez dele ficar postando coisas dele, ele fica postando atrações para vocês. Vamos lá. É @Oscar Pardini. @Oscar Pardini. Prêmio Nobel do Saco. Porque ele responde todas as mensagens e são mais de 223 mil seguidores. @Oscar Pardini. Vai lá que você vai gostar, tá certo? Agora, se você não tem o cartê que a gente anuncia na TV, você compre o cartê. Se você tem o carnê, pague rigorosamente em dia. Porque quando você compra o carnê, quando você paga o carnê, não são só vocês que ganham. Não, sou só eu que ganho. Tchau, auditório. Tchau. Pessoal, Vadão, Sensacional, parabéns, sensacional. Muito bem. Finalizou então, Vadão? Finalizamos Obrigado. aí, agradecendo mais uma vez aí nossos patrocinadores, o Barmoca, o Mr. Austin e Sketch Bikes também. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estarem com a gente desde antes desse programa existir, né? Então tá na hora da gente renovar nossos patrocinadores. Você que quer estar aqui com a gente também, entre em contato aqui com o estúdio, você vai ter a sua marca aí exposta também e a gente vai estar falando de todo mundo aí com muito prazer, tá legal? Muito bem, parabéns pelo @ DJ.vadão, Muito bom. também você pode me seguir aí nas redes sociais. Você que gosta de dançar, gosta das grandes baladas, eu tô sempre tocando nas principais festas de flashback de São Paulo e do Brasil e você vai poder ficar sabendo através do meu Instagram, DJ.vadão, tá legal? É isso aí, foi, né? Valeu, filhão, e vambora. Opa, bacana, bacana. Até a próxima. Aí, que não Julião, demora. Julião, que você perdeu, meu velho.
É isso aí, parabéns, pessoal. Que honra estar aqui hoje. Maravilha. Valeu, Show, valeu. show, Parabéns mesmo. valeu.